noite! Estamos começando mais um episódio do nosso Conversa de Cozinha, dessa nossa terceira temporada. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você é novo por aqui, se inscreve nesse canal. Segue a gente nas redes sociais, @conversadecozinha.podcast no Instagram. A gente tem TikTok. Estamos no Spotify também, para você poder acompanhar todos os nossos episódios semanais. E hoje nós temos a honra de receber um convidado que ele é muito famoso aqui na instituição, sabe? Ele já veio para essa instituição aqui várias e várias vezes para palestrar, para divulgar alguma coisa. A gente, inclusive, conheceu ele na faculdade. E já tinha um tempão que a Nayara falava, já que chama o convidado. Vai dar bom, já que chama o convidado. E aí, finalmente veio acontecer. E o nosso convidado de hoje é o Maurício. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Ele é importado de São Paulo. Hein? Essa é boa, hein? É? Não, mas depois de 10 anos e filho de cearense, já tô acostumado. Ah, eu também sou filho de cearense. Mas eu Já em casa, né? Você mora há 10 anos aqui? Já ao todo são 10 anos. Entre indas e vindas, 10 anos. Ah, já é cearense já, meu filho. Já... Na verdade, pelas minhas contas, esse ano faz 10 anos. Esse ano já faz é 10 uma anos. vida. Uma vida. Bom, como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem até uns mimos aqui, umas coisinhas. As cachaceiras pira. A Nayara mais do que eu, que a Nayara bebe mais do que eu. Eita, como assim? Não, mentira. Aqui é equilibrado, a gente tá no mesmo Tranquilo, nível, normal. né? Bom, vamos começar assim, Maurício. Contam pra gente um pouco da sua história, pra quem não te conhece, Tá bom? como que você veio parar exatamente aqui, nesse universo. Meu nome é Maurício Campos, mas eu sou mais conhecido como Maurício Flair. O Flair, na verdade, é uma denominação no setor de bar, que é aquele cara que faz malabarismo com as garrafas. Já deve ter visto algumas vezes, sim. né? Enfim, e aí eu comecei no bar, enfim, com essa questão, e aí associei o meu nome e virou Maurício Flair, né? O nome artístico, gostei. É, um nome artístico, enfim. E baixar um pouquinho aqui? Tá. Aí, pode levar mais pra... E aí, na verdade, assim, minha primeira formação, que não tem nada a ver com o setor, eu fazia técnico em mecatrônica no Cefet, que agora é o Instituto Tecnológico Federal, né, em São Paulo. O IF. Em São Paulo, na época, era o Cefet, eu fazia o curso de mecatrônica, e durante esse período, um amigo meu falou, Maurício, eu tenho uma oportunidade de trabalho para a gente vender livros de informática em feiras e tal, você não quer ir para, enfim, ganhar um a mais e tal? Eu falei, vamos. Aí marquei com ele, fomos lá, passei na avaliação e comecei a trabalhar nos eventos. E aí, nessa de ir nos eventos em São Paulo, eu comecei a ter contato diretamente assim, com as agências, com as empresas, e eu comecei a achar interessante. Falei, cara, que legal, poder viajar, poder encontrar públicos variados e tal. E na época eu tinha 16 anos. E aí, com 18 anos, eu meio que falei, cara, acho que eu tenho que começar a fazer outras coisas, que eu acho que mecatrônica não é para mim. Você vai ficar montando um robô em laboratório, não tem muito sentido, não. E aí foi quando eu fui fazer meu primeiro curso de bar, né, de bartender, até na BB, que é a Associação Brasileira de Bartenders na época. E a partir dali começou a virar uma bola de neve, porque eu fiz o curso, comecei a trabalhar, aí começaram a aparecer oportunidades. Aí de São Paulo eu fui morar em Floripa. Hoje não mais existe, porque infelizmente o dono faleceu, mas a gente tinha na Argentina, em Buenos Aires, a Universidade do Coquetel. Era uma referência de universidade de coquetelaria no mundo. Caraca, Via que gente legal. da Europa, de vários lugares, estudar. Até porque, por exemplo, enquanto na época, hoje eu não tenho nem noção, assim, como faria o cálculo, mas, por exemplo, enquanto na época na Europa um curso de coquetelaria custava, sei lá, 2.500 euros, o cara conseguia ir para a Argentina e fazer um curso, digamos, sei lá, 600, 700 na época, e tinha literalmente campeões mundiais dando aula para ele. Entendeu? E aí, quando eu decidi, falei, cara, é isso que eu quero? Já trabalhamos é isso que eu quero? Então, eu fui para lá, fui estudar, e aí daí virou uma bola de neve no sentido de receber propostas. Aí eu fui morar em Curitiba, aí de Curitiba recebi uma proposta para ir morar em Goiânia, de Goiânia, enfim, fui para o Tocantins, e aí depois acabei retornando aqui para o Ceará, no sentido muito mais de uma questão pessoal. Minha mãe acabou, enfim, separando do meu pai, e aí como eu viajava muito, eu acabei vindo para cá para criar essa ponte, acabei enfim, movimentando um negócio e tudo mais, e a partir disso eu fui. Mas aí eu tive a oportunidade de, literalmente, morar em todos os dias do Brasil, passar por 23 estados, mais de 700 cidades, dando curso, palestras, consultorias. Literalmente, hoje até eu brinco, eu sou um brasileiro. Eu não pertenço nem mais a um estado, eu sou um famoso brasileiro. Né? Brasileiro raiz, né? Aí rodei bastante isso. E assim, e aí basicamente a minha história é essa. Até dos 18 aos 24 anos eu trabalhei para várias empresas, depois resolvi abrir minha primeira empresa,
E daí, dessa minha primeira empresa, eu comecei a abrir filiais. Eu abri na época em Joinville, Santa Catarina, abri em Curitiba, abri em Goiânia, abri em Palmas, no Tocantins, e aí mantive esse ciclo de viagens, eventos dentro do Brasil e fora dele, até que mais ou menos em 2015, eu já estava, entre aspas, um pouco saturado do trabalho, porque quem trabalha com eventos sabe, enfim, exige muito da gente, e aí eu vendi tudo, e vim definitivamente aqui para Fortaleza morar e continuar os projetos que eu já fazia. Continuei viajando, mas aí desde lá eu moro, assim, fiz alguns intervalos de saída, mas basicamente eu tô direto aí já quase uma década, né? Caraca. Bom, como você é uma pessoa da bebida, do bar, dos drinks, aí agora eu vou fazer aquela pergunta que eu já tinha feito no off, mas eu falei que eu ia fazer no online. Fique à vontade. Como foi que o caju entrou na sua vida? Na verdade, a questão do caju foi um acontecimento, assim, do desdobramento de certa circunstância. Primeiro que, assim, eu sempre trabalhei desde o início na coquetelaria, eu sempre tive um contato direto muito com a questão do insumo regional. Onde eu passava, eu sempre trabalhei com insumo regional. Porque eu não conseguia entender qual a lógica de eu utilizar, por exemplo, produtos que não tinham a ver com a realidade do local, por exemplo, seja em Curitiba, seja em Goiânia, onde for, e também entrou numa situação também do ponto de vista de logística e estrutura. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava em Palmas, eu comecei a ter um problema muito sério, que eu estava com a minha empresa em Palmas, Tocantins, eu comecei a ter um problema muito sério de logística. Então, às vezes, eu fazia um pedido para um fornecedor em São Paulo, demorava 12, 15, 20 dias para chegar. Aí eu falei, cara... E como eu já trabalho com o regional, eu falei, eu vou abraçar. E aí eu comecei a ver tudo que tinha para fazer, estou falando em 2007. Aí eu comecei a pegar todos os insumos que tinha, comecei a colocar, às vezes um pouco envergonhado, porque na verdade, assim, por mais que todo mundo fale que usa insumo regional, na prática a gente sabe que não coloca. Sim. E eu comecei a introduzir, foi aceito. E eu comecei a colocar nos drinks, foi super aceito, comecei a incluir cada vez mais um cardápio de cachaça, de produtos, e isso entrou. E a partir disso, eu comecei cada vez mais a introduzir isso até do ponto de vista de questões financeiras, logística, estrutura, porque facilitava o meu serviço. Eu não ficava dependendo de uma empresa de terceiros, mas eu poderia fazer meu próprio xarope, meu próprio gelé, meus próprios produtos, né? Enfim, e sempre nesse meio apareciam alguns nomes e algumas, digamos, entidades que eram muito emblemáticas. Uma delas era o Slow Food. Sim. O Slow Food sempre aparecia nas minhas pesquisas. Eu acho um movimento super interessante. Que é para quem, enfim, não conhece, o Slow Food basicamente é uma rede que foi criada na Itália, muito para combater a questão do McDonald's. E acabou industrializados de uma forma acabou geral. virando um movimento contra essa questão do fast food. Ele está presente em mais de 160 países e basicamente, assim, de maneira bem simplória, ele defende o bom, limpo e o justo. O que é o bom? O bom é que você consiga, na verdade, entregar um produto de boa qualidade. O justo é que aquele produtor receba por aquele valor, que até uma matemática que a gente pode incluir no Caju Cultura, que às vezes as pessoas não têm muita visão, mas enfim, a gente pode incluir. E o limpo que ele fala é essa questão muito do produto orgânico. Mas assim, é um orgânico que a gente, até isso, a gente precisa questionar. Por quê? Porque monocultura orgânica não é uma agricultura sustentável. Então, tem todo um contexto, enfim. E aí, em paralelo a isso, também trabalhando com a questão do Slow Food, eu fui convidado também para trabalhar com os ODS, né? Eu trabalhei 1 ano nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é vinculado com a ONU aqui do Ceará. E, enfim, e por causa de toda essa questão do meu trabalho com bebidas, ter esse métier já de lidar com eventos, projetos e tudo mais, de trabalhar no Slow Food, eu recebi a proposta pós-pandemia, na verdade, do Rodrigo Diógenes, que é o presidente do ICB, do Instituto Caju Brasil, para eu implementar o que eu fazia fora com a Caju Cultura. E aí eu posso falar, e não é com falsa modéstia, que em 2 anos a gente fez uma revolução. Porque a gente fez um trabalho que eu tenho muito orgulho, tanto eu, minha esposa e todo mundo que esteve envolvido, a gente fez um trabalho enorme. Minha esposa hoje ela é diretora de SG dentro do Instituto. E a gente fez um trabalho muito, mas muito forte mesmo. Então, assim, a gente levou a Caju Cultura para o Enchefes em Macapá, no Amapá, com o evento de gastronomia, onde a gente apresentou para chefes de cozinha do Brasil inteiro, bartenders do Brasil inteiro. A gente levou a Caju Cultura para o Congresso Internacional de Nutrição que houve, ou seja, mais de 7 mil nutricionistas tendo contato com a Caju Cultura. E o tema do ano foi o caju. Eles vieram para cá fazendo comentário, a gente deu apoio, suporte. Legal, ó. Acabamos de realizar, por exemplo, o Enchefes Coquetelaria Nacional. Que foi esse final de semana. Que foi esse final de semana, aconteceu até no Forneria Capri, lá no Praia no Hotel. Queria mandar um abraço pro Ivo, que foi um grande parceiro nosso lá. E a gente fez lá e viu bartenders do Brasil inteiro, com a temática do caju. Fizemos em paralelo também um fórum da Caju Cultura, que aconteceu dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, no auditório Murilo Aguiar, com as mais variadas temáticas. Trouxemos representante do MAPA, para falar da questão da fiscalização, de como é que os produtores podem se envolver.
Trouxemos, por exemplo, uma professora da UFC que ela tem uma pesquisa incrível, que ela descobriu que dá para utilizar o bagaço do caju para produzir hidrogênio verde. Nossa, que legal. legal. Hidrogênio verde. Trouxemos a Liana, nossa amiga aqui da faculdade, Sim. para falar do caju pelo viés da nutrição. Trouxemos a Regina, que é uma representante agropecuário do IBGE, para falar sobre dados da cajucultura. Por exemplo, hoje no Ceará a gente tem 25 mil sítios onde se produzem caju, né? Então a gente está falando de pensar numa família com 4 pessoas, está falando de pelo menos 100 mil pessoas direto, mas indiretamente. Quando a gente fala indiretamente é aquele carinha que está lá na feirinha da Beira-Mar vendendo a castanha, ele está envolvido na cadeia da cajucultura, ele vive da cajucultura, né? Então você está falando de quase 300 e tem dados que chega a quase 1.000 milhões só no Ceará que vive da cajucultura, direto ou indiretamente, entendeu? Então é um mercado assim gigantesco. Aí tivemos representante também do Banco do Nordeste, falando formas de financiamento, teve um representante da FAEC, da Federação da Agricultura do Senar, enfim. O que mais que eu tô esquecendo? Ajuda, dá o help. Esqueci também, não posso esquecer do meu amigo Lucas da Cisagre, que na verdade ele falou sobre rastreamento, porque é uma coisa que a gente não fala muito em relação hoje nas frutas e tudo mais, mas um futuro muito próximo, não existe mais essa coisa de, por exemplo, vou fazer marca, mas essa garrafa daqui, eu vou ter que rastrear ela porque eu tenho que saber que ela vem da onde ela diz que vem. Isso vai servir para o caju também. Ah, o meu caju é orgânico? É orgânico. Da onde? Eu vou ter que provar. E o rastreamento é o futuro de todos os insumos. E os mercados europeus estão começando a exigir isso, americanos. Na verdade, acabou de ter uma regulamentação agora na União Europeia, e isso, na verdade, é o futuro. Então, quem não se adaptar vai ficar do lado de fora. Então, é uma coisa que é importante. A gente levou essa pauta para os produtores. Aí tivemos também, como pano de fundo, uma coisa extremamente importante, que assim, esse ano comemora o centenário do Jaime Aquino. Vocês conhecem o Jaime Aquino, né? O Jaime Aquino é o dono da Cione, foi o dono da Cione. Sim, a Cione, nossa, que faleceu, né? Aquele Enfim, cheiro de castanha quando você passa ali na ele avenida foi do o lado. maior, ele foi o considerado o maior produtor de caju do mundo, né? Maior produtor de caju do mundo individual, né? E aí a gente fez uma homenagem para ele no centenário, vai ter várias homenagens aí ao longo do ano, enfim. E aí, como pano de fundo, aí foram alguns sobrinhos dele falar, enfim, assim, foi uma coisa muito bacana, até emocionante, assim, do ponto de vista, o pessoal gostou, a família, enfim. Mas foi muito legal. Também tivemos a oportunidade de ter também a Raquel, que é uma representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que ela estava lá para acompanhar, porque a gente está fazendo um diálogo também muito grande, a gente está fazendo um trabalho muito forte de advocacy. Então a gente teve conversa com o ministro do Turismo, teve conversa com Camilo Santana, entregamos ao fórum para estimular ele a colocar cada vez mais a cajucultura na merenda escolar. A gente teve uma reunião também com o Ministério do Desenvolvimento Regional, a gente teve reuniões com a Apex, teve contato com o vice-presidente, entregamos documentos na mão do Geraldo Alckmin, enfim, eventos até que teve aqui em Fortaleza. Então, assim, a gente está fazendo um movimento muito grande até para fazer acontecer. Até essa proposta, por exemplo, da professora da UFC, ela procurou a gente e a gente fez conseguiu fazer uma ponte numa reunião com o Ministério de Ciência e Tecnologia, até o Inácio Arruda, que é daqui do Ceará, ele está numa secretaria, e a gente fez uma reunião para levantar essa pauta, porque como a gente está com essa temática do hidrogênio verde, era uma possibilidade de, enfim, a UFC conseguir recursos, apoio e suporte para conseguir avançar, né? Então, na verdade, assim, a cajucultura entrou muito nisso, tipo, uma proposta que foi dada para mim para eu trazer esse serviço, e acabei abraçando, enfim, hoje já estou envolvido aí até, enfim, e aí estamos avançando, fazendo um trabalho de formiguinha, mas estamos indo. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto, e eu fui voluntária logo que a gente entrou na faculdade, na verdade. E a gente fazia um trabalho muito voltado para a questão de sustentabilidade, sabe? Reaproveitamento integral de alimentos. Inclusive, são pessoas que eu quero muito trazer aqui, tô vendo com elas, para elas virem, porque eu acho que é um trabalho, é uma ONG, né? Um instituto, eles têm um trabalho muito interessante. E eu lembro que na época que eu fui voluntária lá, eu ensinava, a gente fazia muita aula prática e depois a gente, teórica, e depois a gente ia para a prática, porque a gente explicava para as mães das crianças a importância da reutilização, do reaproveitamento do integral dos alimentos. E a gente fez muito trabalho com carne de caju. Olha que bacana. E a carne de caju é maravilhosa. Pra mim foi uma grande surpresa também, porque quando eu comi pela primeira vez, você come assim, você fala, meu Deus. Inclusive, eu provei, né? É uma coisa que ela pode ter o gosto que você quiser, porque você associa muito. Não gosto de caju. Pelo sabor, enfim, tem gente que não curte. Mas a carne de caju, a textura dela, muda tudo. E aí você realmente consegue aproveitar o alimento também de forma integral, porque você utiliza a castanha, você utiliza a polpa,
E você consegue fazer uma variedade muito grande de coisa com ela, né? E, na verdade, até assim, em paralelo a isso, eu esqueci de falar também que eu sou coordenador do Banquetaço, que é um movimento nacional que ele trabalha com essa questão da segurança alimentar, né? Eu já sou coordenador aqui no Ceará desde 2018, até a gente lutou na época quando foi cancelado o Conceia e também lutamos pela volta dele agora, né? Em 2023 fizemos até um evento na Embrapa e tal e tudo mais, com mais de 100 representantes aí de instituições voltadas, onde iniciou a fala até da questão das cozinhas solidárias, enfim, no Ceará Sem Fome. E a questão do caju também entra numa temática que é gritante, que é o seguinte, por exemplo, hoje no estado do Ceará, a gente desperdiça 800 mil toneladas de pendúculo de caju, que é a polpa. Caramba. Em nível nacional, a gente está falando de mais de 2 milhões de toneladas. Então, na verdade, é literalmente um alimento sendo jogado fora. Sim. Sim. E aí a gente bate muito em alguns aspectos, por exemplo, merenda escolar. Hoje, no Ceará, dos 184 municípios, 150 tem caju. Então, significa que todo colégio poderia ter Na sua algum merenda tipo. escolar. Aí entra, me perdoe as palavras, porque às vezes assim, e é um costume meu, às vezes eu costumo ser agressivo em algumas coisas para as pessoas se ligarem. Aí tem, mas o cara não vai viver de caju. Lógico, seu idiota, não é isso. Ele vai ser um complemento, uma cajuína, um suco, entendeu? Como você só não vive só de arroz ou só de feijão. Sim. É um complemento. Como também entra numa questão que às vezes eu acho que é até discriminatória. Por que a pessoa não pode comer um doce? Dentro daquele contexto ali na merenda escolar que esteja um viés. Você pega, por exemplo, no Maranhão, tem um buriti, por exemplo, como doce na merenda escolar. Você pode dar fruta pra criança, pode fazer um doce de caju, uma Entendeu? compota, você pode apresentar aquilo de formas diferentes. Porque e até nisso, apesar de ser um doce, ter o açúcar, vai ser infinitamente mais saudável do que esses alimentos processados que estão Com aí. certeza. Sem contar que você vai estar gerando a economia local, gerando renda para aquele pequeno produtor, que é um outro ponto fundamental. Desses 25 mil sítios, a gente está falando basicamente de mais de 95% de agricultura familiar. Você pega 21 mil desses, é no máximo 50 hectares. Então, assim, para quem está de fora, 50 hectares não é nada para a produção agrícola. É muito pouco, entendeu? Então, assim, não se faz uma mega produção a partir de 50 hectares. Na cidade, a gente falar de um hectare que são 10 mil metros quadrados é muita coisa, mas em relação a sítio, é muito pequeno. Não dá para produzir muita coisa dependendo do que você planta. E no caju, não é nada, entendeu? Porque, também dependendo da árvore, né? Tem o espaço, a copa. É porque, toda na a verdade, assim, questão hoje o que acontece? Hoje no Ceará, a gente costuma, né, ter uns dois tipos de caju. Você tem um caju anão, que é aquele clone da Embrapa, que eu não sei se já tiveram acesso, que eles geralmente são pequenininhos, eles têm no máximo ali 2 metros, para facilitar você pegar o fruto, e também, assim, ele é mais resistente à seca, ele também é mais resistente a algumas pragas, e você tem um que a gente chama de caju gigante, que é esse caju tradicional, que ele é enorme, só que ele tem um problema muito sério, que assim, 70% da área hoje do Ceará é esse caju gigante, é assim. E também com o tempo e com a idade, ele vai perdendo a qualidade do fruto e da castanha. Então ele não entrega mais um produto de boa qualidade. Então assim, e tem cajueiro já com 50 anos, que ou seja, do ponto de vista comercial, você não consegue mais entregar. E hoje, na verdade, assim, o que se busca é tentar renovar um pouco esses cajueiros por cajueiros mais novos. Porque um cajueiro hoje, quando você planta, ele demora em média para começar a produzir mesmo uns 3 anos em torno aí, e o cajueiro anão, ele mantém aí uma boa qualidade até 20 anos. Alguns falam 15, mas acho que até 20 anos ele mantém. Depois de 20 anos ele começa a cair a qualidade e começa a perder esse nível de entrega, né? Do ponto de vista comercial, a qualidade da castanha. O fruto também não serve mais, que ele começa... Vocês já pegaram um fruto que é todo quebradinho? Aquilo ali é uma praga, é o oídio. Entendeu? Aquilo é uma praga que dá. Então aquele fruto não serve mais para fazer suco, caju, não serve pra fazer nada, entendeu? Então tem essa questão, e aí a gente está tentando também fazer diálogos com o governo, tentando transformar em políticas públicas para trocar as velhas plantas por novas, até para gerar também o famoso que a gente chama de ATER, né, que é assistência técnica e extensão rural, para que esse produtor entenda o que ele precisa fazer, como fazer, de que forma fazer, para conseguir entregar. E assim, e uma coisa que me chocou na cajucultura, apesar de eu ter contato com caju, meu pai ser de Assaré, minha mãe ser de Triunfo no Pernambuco, sempre tive contato, comi e tal, não sei o quê, mas a cajucultura ela é tão grande que as pessoas não têm noção. E qualquer segmento que você falar, você está falando da cajucultura. Por exemplo, a gente está aqui no podcast, a gente está vendo televisões, certo? A gente tem aparelho de celular. Hoje, por exemplo, você tem a castanha. Em volta da castanha tem um óleo. Esse óleo chama LCC. Esse LCC é utilizado para fazer tela de plasma. Esse LCC é utilizado para fazer painel solar. Por exemplo, a gente como instituto, a gente recebe muitas demandas de vários lugares, porque assim, a gente acaba funcionando como intercâmbio. Exemplo, tem uma cliente da Áustria que ela está interessada em comprar 10 contêineres de cajuína. Então a gente está fazendo a ponte com os produtores. E aí, por exemplo, a gente foi procurado pela Rússia
para uma petrolífera russa que queria comprar o LCC, porque o LCC é utilizado como produto industrial mesmo de petrolífera. A gente está falando de literalmente milhões e milhões de litros, entendeu? Até recentemente, agora tem um estudo também de uma universidade do Pernambuco, que eles encontraram na seiva, né? Quando você corta, sai aquela seiva, que aquilo ali é um antibactericida extremamente eficiente para a indústria farmacêutica. Então, ou seja, você tem infinidade. Aqui na UES tem uma pesquisa também que estão utilizando, eu não sei que parte exatamente do caju, me perdoe, até eu posso dar uma olhada depois, para fazer bioinsumo, tipo uma espécie de, entre aspas, agrotóxico, que não seria o nome, mas para controlar pragas de forma natural, uma pesquisa aqui da UES. Então, assim, você tem uma infinidade de produtos, para onde você olha, tem infinidade. E aí, essa questão da fibra que você falou, uma coisa interessante, eu não vou citar nomes, mas hoje a gente tem grandes nomes do empresariado brasileiro, grandes mesmo, gigantescos, que estão muito interessados em entrar no mercado de hambúrgueres de fibra de caju, já estão fazendo um trabalho muito forte para entrar em redes de mercados e tudo mais, e gente muito grande mesmo. Então, assim, aí entra naquela coisa que até eu brinco. Se a gente não dá valor, os outros dão valor pela gente, né? Com certeza. Mas eu acho também que é um mercado que está crescente, eu acho que mais na questão da conscientização. Essas mudanças, né, que vão acontecendo, as pesquisas que vão sendo desenvolvidas, vão trazendo informações que eu não sabia. Algumas coisas que você falou aí, que caraca, né? Muito A novidade gente, pra gente. tem aquela noção da castanha. Eu sabia que tinha o óleo da castanha, você usa a castanha, você consome, você faz várias receitas com ela também. Eu penso mais na parte gastronômica, né, porque é a minha área, mas você consegue fazer bebida, Sim. você consegue transformar aquilo num alimento, você come a fruta in natura, você consegue desenvolver cosméticos, produtos utilizando aquilo. Então, ele realmente tem uma gama muito grande e diretamente e indiretamente tá ligado à vida de muitas pessoas, né? Mas o que eu consigo perceber é que ainda há muita resistência Você fala no consumo? no consumo. Não, em trabalhar com o caju. Na verdade, o que eu vejo, assim, eu vou ser bem honesto, eu acho que, assim, como eu trabalhei muitos anos na indústria de bebidas e em geral, o mercado, o que eu vejo, na verdade, é que a gente precisa ter uma visão comercial. E aí eu falo, por exemplo, assim, vamos fugir do caju. Vamos pegar o mercado de carne. Vocês acham que esses eventos de carne acontecem aleatoriamente? Claro que não. Claro que não. É a pecuária trabalhando forte, o agro bancando aquilo ali. Vocês acham que a questão da carne vinculada em música sertaneja é aleatório? Com certeza não. Aquilo é um trabalho muito forte, sendo muito bem feito e calculado. O que precisa, na verdade, em relação ao caju é isso. E o ICB está fazendo muito forte esse trabalho. Até, por exemplo, e no caminho a gente agradece até por convergências do destino, como, por exemplo, a Mocidade Alegre colocou o tema do caju no Carnaval do Rio de Janeiro. Entendeu? Literalmente milhões em propaganda foi colocado, né? Apesar de ser serem bicheiros donos do carnaval e fazer ótimo pra gente em propaganda. Mas assim, o que eu vejo é que falta esse trabalho, como por exemplo, essa questão, eu já ouvi muito isso. Ah, mas ninguém gosta de cajuína, ninguém gosta... Sim. Mentira. Porque a gente já fez tantas ações, eu vou dar um exemplo. Teve uma ação que a gente fez na Beira-Mar, que foi eu acho que foi o Campeonato Mundial de Esportes de Areia. Que aí tinha beach tennis, vários esportes na linha de areia. E a gente foi fazer, por exemplo, degustação de cajuína e outros insumos. 80% de aceitação. 80% de aceitação. Então não venha me dizer que... Eu tô falando literalmente de centenas de pessoas que provaram. Fora restaurante, fora, por exemplo, aqui, a gente tem uma grande parceria aqui, por exemplo, com a Nassau, a gente direto está oferecendo capacitações, não só para os alunos, mas também, por exemplo, para projetos sociais que a gente traz aqui para mostrar o que dá para ser feito. Cara, e assim, a base da fibra do caju... ela é neutra. Se você souber trabalhar... Você transforma... É que nem... Minha gente, você que tá em casa, pega um filé de frango e come ele cru pra você ver se ele é uma delícia, se não botar um tempero nele. Não é. Entendeu? Então esse é como eu, por exemplo, já comi hambúrguer de soja, que se não falasse pra mim que era de soja, eu nunca saberia. Porque ele foi temperado, preparado, entendeu? E assim, a gente tem que aprender a trabalhar isso e provocar. E aí tem uma coisa até do ponto de vista econômico que é assim, o IBGE diz... Nas últimas pesquisas mostrou que o IBGE mostrou que 14% da população brasileira se coloca como vegetariana, que já é um número gigante, mas 60% se coloca como flexitariano. Ou seja, eu não sou vegano, mas se aparecesse uma oportunidade de eu comer um prato, alguma coisa, eu comeria. Sim. Então a gente está falando de um mercado de mais de 100 milhões de pessoas. Sim. É muito grande. É muita gente. É muita gente, entendeu? E aí a gente tem que também parar de pensar também só localmente, no sentido assim, por que eu posso fazer isso para o Brasil e para fora? E aí eu estou dizendo isso muito como exemplo, por exemplo, o presidente hoje do ICB ele não está aqui com a gente, por quê? Porque, e a gente faz muito isso,
Ele está agora em Guiné-Bissau fazendo uma consultoria para a FAO. Para quem não sabe, a FAO é o órgão da agricultura familiar da ONU. Está fazendo para a FAO porque hoje os países africanos são grandes produtores de castanha, eles entenderam que não fecha conta. Então agora eles estão começando a aprender a fazer cajuína, fazer vinho, fazer refrigerante, para fechar essa rede. Daqui a pouco eles estão fazendo hambúrguer, exportando para a Europa, entendeu? Então assim, a gente precisa entender que existe um mercado, a gente precisa ocupar esse espaço. E é um investimento como qualquer outro mercado. Cachaça, eu trouxe até a cachaça de um parceiro aqui para falar de um outro contexto, mas vou dar um exemplo, que eu trabalhei muito nisso. E até para a gente fazer analogia. Em 2002, no governo Fernando Henrique, foi lançado um projeto chamado PBDAC, Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Cachaça. E esse programa, qual era a ideia? Esse programa era pegar a cachaça e levar para todas as feiras e todos os eventos internacionais para divulgar. E assim, todas, sem exceção, e dali para frente vocês, enfim, briguem pelo mercado, mas a gente vai dar esse né? boom e essa força inicial para vocês ganharem. Isso fez com que a cachaça ganhasse uma força gigantesca, fosse regulamentada nos Estados Unidos e ganhasse força. Em contrapartida, ao fim, houve vários negócios. E de lá para cá, ou seja, a gente está falando isso em 2002, 22 anos depois, o mercado explodiu. O volume de vendas explodiu. Hoje, cachaça, lá fora, por exemplo, concorre com as melhores vodkas, com os melhores uísques, ou seja, tem produto de excelência. Mas precisou fazer esse trabalho. Né? E aí entra coisas, por exemplo, que às vezes as pessoas que estão de fora não entendem muito, mas assim, pessoal, e até, por exemplo, minha filha gostava muito de ouvir K-pop, e até eu brincava com ela. K-pop, pessoal, Eu também, né? K-pop não é uma coisa aleatória, caiu no gosto, não. Existe um ministério na Coreia do Sul que administra isso. É um marketing do país. Existe investimento bilionário sendo feito para fazer esse trabalho. É igual dorama, viu? Entendeu? É um caminho sem volta. Não é uma coisa aleatória. As pessoas acham que é uma coisa aleatória, mas não é. Os Estados Unidos faz isso com os filmes hollywoodianos, entendeu? Então, ou seja, é o famoso soft power. E a gente precisa entender isso e colocar, por exemplo, e aí vamos pegar um exemplo da gastronomia que a gente está falando muito. Será que é um acaso a gastronomia francesa está implementada em quase todas as escolas de gastronomia? Não. Entendeu? A gente precisa implementar a gastronomia brasileira, nordestina, mineira, porque não faz sentido não que a gente não precise, mas não faz sentido a gente ser hiper especialista numa cultura que não é nossa, e a gente não conhece a nossa propriamente dita. Verdade. Entendeu? E o Brasil, cara, ele é riquíssimo. Riquíssimo, tem uma diversidade imensa. Eu já morei em todos os anos no Brasil, assim, é absurdo. Se a gente falar de qualquer estado, de qualquer lugar, é absurdo as possibilidades. Você falou isso aí, quando a gente estava na faculdade, eu lembro que eu brincava muito, que eu falava que, pra mim, talvez eu seja esculachada por isso, mas é a minha opinião, tá? Sobre a cozinha francesa, pra mim ela é um pouco superestimada. Porque, assim, tudo que a gente estudou sobre os pratos que a gente fazia, eu não achava nada tão... É só isso. Sabe? Às vezes eu falava, gente, é isso aqui mesmo? Sério? Mas eu acho que eles fizeram eu diria que eles fizeram um trabalho de marketing tão incrível que eles conseguiram ter essa coisa, tipo, a cozinha francesa, a gastronomia francesa, ela é sempre a primeira a ser citada, ela é a referência. Sendo que a mãe é a italiana, né? Mas ela é a que se destaca, é a francesa. Tem gente é a mais falada, né? É a mais falada. Tem gente que tem as escolas que ensinam e eu acho incrível. Tem muita técnica, isso... indiscutível. Eles realmente fizeram um trabalho de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de divulgação, mas assim, pra mim era muito superestimado. Eu comia algumas coisas que a gente fazia e falava, ué. Mas tem uma coisa também que, assim, eu vou te ajudar a ser pedrejado junto, vou deixar você sozinho. Que é uma coisa que eu falo assim, qual técnica? Os índios, a gente fala de churrasco, os índios tinham moquém. Por que ninguém fala do moquém? Exatamente. É uma técnica de cozimento, entendeu? Como, por exemplo, quem foi que por exemplo, e isso eu falo porque eu já convivi várias vezes, gringo fica louco com farinha. Sim. Ele não consegue entender o tanto e a variedade de farinhas que nós temos. Ele fala, como assim? Você tá entendendo? E o tanto de coisa que você consegue fazer com a farinha. Entendeu? Então, assim, existe uma variedade, e aí, assim, até pra quem tá ouvindo, e eu indico, porque às vezes eu converso isso nos cursos de gastronomia, às vezes não vejo. Pelo amor de Deus, pessoal, leiam. Agora até fugiu a palavra, como é que é? O Cozinheiro Nacional e o Cozinheiro Internacional. Leiam. Vão lá ver. Isso é um livro do século XIX. Vão ver as receitas. Tinha tartaruga, tinha várias variedades, não só de bebidas como insumos, que, por exemplo, é muito antigo. É muito antigo.
Você pega a cajuína, por exemplo, ela foi criada em 1900 por Rodolfo Teófilo, um baiano radicado no Ceará, que ele criou o processo da cajuína para melhorar a questão até o processo de pasteurização e tudo mais. Em 1908 ele ganhou um prêmio no Rio de Janeiro, que ainda era a sede do Império não, do Brasil, enfim. E assim, cara, a cajuína é um produto que, se você for parar para analisar, é sensacional. E, por favor, refrigerante de caju é uma coisa, cajuína é outra. Pelo amor de Deus. Já ia perguntar. Pelo amor de Deus. Não digam pra mim que refrigerante de caju é cajuína, hein? Isso é uma blasfêmia. Já ia falar sobre isso, pra falar um pouquinho da diferença. Ei, mas o refrigerante de caju é tão bom. De garrafa. Não, mas assim, a questão... Não, assim, eu gosto. O lance pra mim não é nem esse. O lance assim, é não destruir uma cultura em torno da cajuína. Porque a cajuína é um alimento saudável, extremamente nutritivo. Até quando a cajuína foi criada pelo Rodolfo Teófilo, foi muito, entre aspas, para combater um período que estava vivendo aqui no Ceará, muito de extremos em relação ao álcool, que não era só do Ceará. O mundo passou por isso. A gente teve o período da lei seca nos Estados Unidos, a Europa, se você vai estudar a história das bebidas, você vai ver que houve níveis altíssimos de alcoolismo. Então, ou seja, a cajuína foi colocada dentro do contexto de introdutório, e até uma coisa que eu gosto muito de pesquisar a história e tudo mais. E aí, por curiosidade, eu comecei a pesquisar os jornais antigos. E aí, antigamente, por exemplo, hoje a gente tem um cardápio, tem um Instagram que a gente coloca. Antigamente, por exemplo, quando a pessoa ia se casar no evento, ela botava o cardápio no jornal. E aí você vê todos os cardápios de cajuína. E assim, quem coloca ali não é digamos, o pobre, né? É o rico que foi pro evento, quer dizer, para todo mundo que tinha. E lá ele colocava lá no cardápio, que até eles chamavam de vinho de caju, que não era alcoólico, né? Mas era cajuína no caso, né? Então, ou seja, a gente tem que aprender a valorizar. Então, tem que saber diferenciar isso, né? A cajuína, pra mim, eu tinha um certo... Por exemplo, eu já... Tem uma cajuína específica que eu acho que ela é muito famosa, muito popular, que você encontra com a maior facilidade. Essa cajuína específica é uma que eu não sou muito fã. Não sei, talvez a questão do paladar, às vezes que eu experimentei, eu não senti aquele prazer, sabe? Mas eu já tive a oportunidade de participar de alguns eventos, assim, que tinha... E eu sempre gosto de experimentar tudo, né? É uma coisa que eu sempre brigo muito com ela. Eu sei porque ela tinha as restrições dela, mas era uma coisa que eu sempre falava muito. Cara, a gente tem que provar tudo. Até pra gente ter também a nossa construção, né? Eu entender. E aí eu já provei algumas cajuínas, assim, de agricultura familiar, que você fala, gente, é incrível a diferença. Existe uma diferenças de sabores entre a forma como a pessoa desenvolve a cajuína, sabe? E é muito interessante, porque às vezes você associa o nome, assim, o produto a uma marca específica, talvez aquela marca não caia no teu gosto pessoal, mas existe uma variedade tão grande, então você está aberto a experimentar, conhecer novas marcas, novas possibilidades, eu acho isso muito legal. É até interessante isso que, assim, o Instituto trabalha no Brasil inteiro, né? A gente viaja o Brasil inteiro, fazendo ações assim, mas a gente trabalha principalmente nos principais estados produtores, que é o Ceará é o maior produtor, o segundo é o Piauí, o terceiro é o Rio Grande do Norte. E, por exemplo, quando você vai para o Piauí, cajuína é uma coisa normal. Tipo, por exemplo, você vai no casamento, a pessoa tá tomando cajuína, a pessoa no restaurante toma cajuína, no café da manhã, ou seja, é normal tomar cajuína. Que é uma cultura, por exemplo, que no Ceará está se perdendo. E está se associando muito a cajuína a um refrigerante, que Sim. não é a cajuína. E nada contra. Acho que cada um tem o seu lugar, mas vamos dividir as coisas e dar os nomes aos bois no sentido de cajuína é uma coisa, refrigerante de caju é outra, e eu acho que a gente tem que aproveitar esses mercados, explorar, como também hoje você já tem kefir de caju, você tem muito produtos, por exemplo, com a base de probióticos, a base de caju, até, eu não sei se está acontecendo, mas ali na UFC, na farmácia, toda sexta-feira, eles têm uma feirinha lá. E é uma feira porque, assim, lá na UFC tem a Farmácia Viva. E lá, por exemplo, se não me engano, acho que tem... A Unifol tem também, me perdoe, Viva. Mas todas saíram de lá. Todas saíram dessa da UFC. É uma pesquisa muito antiga, né? Todas do Brasil, na verdade, saíram de lá. E aí, o que acontece? Me perdoe, Kelly, se eu estiver falando errado. Que a professora de lá, que é super amiga nossa, trabalha no Slow Food. Acho que existe mais de 200 e poucas plantas catalogadas. E toda sexta-feira eles dão algum tipo de capacitação. Por exemplo, qual planta eu posso utilizar, por exemplo, para diminuir a pressão arterial? Qual planta eu posso utilizar para melhorar meu estômago? Então, as professoras de farmácia vão lá e é aberto ao público, gratuito e tudo mais. E aí, geralmente, às vezes, eles têm alguma coisa para vender. Aí tem kefir, dos mais variados, enfim, de caju, de outros. Então, é bacana até para o pessoal interagir, conhecer. E são coisas que tem aqui, entendeu? Mas voltando ao que você falou, o que falta é isso. Por exemplo, vocês estão comigo aqui, estamos conversando. Já falei para vocês pelo menos uns 10 produtos.
Sim. E aí, se eu falar pra vocês que tem brigadeiro de caju, se eu falar pra vocês que existe doce de caju, existe isotônico de caju, por Nossa. exemplo, O isotônico feito com eu não cajuína e água de conheço, não. coco, por exemplo, pesquisa, sabe, feita pela Universidade, se não me engano, foi o Instituto Federal do Piauí que foi feito. Então, você está falando de um mercado gigantesco dos mais variados produtos, entendeu? Tem Então, Mas assim, eu gente acho nem que às vezes a imagina, gente né? não sabe tanto, porque você não encontra com uma facilidade tão grande esses produtos assim. Por exemplo, eu não sabia. assim, é que na verdade O hoje... isotônico de caju, eu nunca É que, na vi. verdade, o que acontece hoje, que eu vejo, por exemplo, aqui no Ceará especificamente, que é diferente dos outros estados, o Ceará, o Piauí e o Rio Grande do Norte, é que a cajuína ela ficou muito produto de turista. Então você vai nas lojas de turista, no mercado municipal, no mercado Sebastião. Você não encontra você não vai num restaurante e tem cajuína pra beber. É Entendeu? verdade. A minha sogra, ela é fã demais da cajuína. Então, assim, sempre que for alguém na casa dela, ela oferece cajuína. Tá? E ela tem um lugar específico que ela compra essa cajuína. Aí meu cunhado vem e sempre leva pra Brasília Ó, a cajuína, porque eles amam demais. e até tem uma coisa bacana que ela comentou, que assim, até dentro disso, pessoal, a gente tem que também entender que a gente fala muito de caju, mas só pra vocês entenderem, existe 800 espécies de caju. Não é um só. Como, por exemplo, no Centro-Oeste tem um cajuzinho do Cerrado, que é um caju menor, que já dá uma cajuína completamente diferente em gosto. Existem também particularidades culturais, por exemplo, no Piauí a cajuína ela é mais transparente. Aqui no Ceará, por exemplo, o pessoal geralmente tem uma cajuína um pouco mais escura, que assim, muda, mas é uma questão cultural, de gosto, enfim, mas tem mercado para tudo. É E um pouco mais amarelada, desculpa, um pouco mais amarelada daqui. daquela mais escura, Mais né? escura, E acaba né? mudando um pouco o gosto. O do Piauí ela tende a ser um pouco mais claro. Mas, por exemplo, mercadologicamente falando, e eu falo porque hoje a cajuína está indo para São Paulo, para Minas, Mato Grosso e vários lugares, varia muito, não tem, depende muito, porque assim, tem gente que às vezes quer buscar um gosto mais forte da cajuína e prefere daqui, tem gente que às vezes não quer mudar, alterar talvez um coquetel, alguma coisa, então usa a cajuína, por exemplo, do Piauí, então isso varia muito dependendo da ideia, da proposta que o estabelecimento ou o local Até quer. a receita que você for fazer, dependendo de como Também. você for preparar ela, se você quiser só saborizar, você consegue essa variedade de sabor. Se ela for também. mais forte, a dosagem que você vai colocar. A cabeça da gente, quando eu penso Ai, em gente, eu receita... já tô pensando no Eu caju. tava falando de caju, a minha cabeça... Juro pra você, eu tava pensando aqui, nossa, fazer um escondidinho de caju do nada. Delícia. Minha cabeça aqui Pois foi sabe o que que eu pensei? O quê? Delícia. Caju com sal. Delícia. Gente, eu amo Tudo que vocês demais. quiserem fazer com caju, tamo junto. Sério, a cabeça assim foi longe. Eu acho super interessante. E eu, por exemplo, eu fui em Natal, que tem o maior cajueiro do mundo, né? Pra Eu você. não posso falar isso. Senão eu vou apanhar. É porque, na verdade, o que acontece é o seguinte. Não, vamos voltar pro turismo. Não, Ele porque- se vende dessa Não, forma, é porque, né? é que, na verdade, assim, o de Natal é o maior e, assim, ele já tem uma grande publicidade, mas você tem Cajueiro da Praia no Piauí, um outro também que, assim, os empresários bancaram até para identificar e ele é maior que o de Natal, mas só que lá não avançou para se tornar um ponto turístico, entendeu? E aí Não você avançou. vai chegando lá, é um acontecimento. Você, por exemplo, eu fui várias vezes em Natal e eu tive que tirar um dia específico pra ir visitar o cajueiro. E andar ali por ele só pra tirar foto, Um olhar. ponto assim. turístico, né? Turístico. Aí tem a sua feirinha, então você vai comprar uma camiseta com uma estampa com um desenho de um caju, uma bolsa que tem uma estampa de caju, um boné que tem um caju aqui. No final você vai escolher se você vai tomar um suco de caju ou. Eu não lembro qual era a outra bebida, mas eu sei que tinha um suco de caju e outra coisa. Eram duas opções pra você poder escolher. E aí você vai. Porque visualmente rende fotos muito bonitas, a copa dele é bem verdinha, bem fechada, então dá esse efeito. Mas tem essa. Eu vejo que é um estado que trabalha muito a questão turística voltada em cima disso. Então você tem que ir lá conhecer. E quem passou pela cidade? Ah, você não foi visitar o cajueiro? Como assim você não foi? Eu acho que, assim, às vezes até, eu falo assim, vou falar do ponto de vista empresarial. Eu acho que a gente precisa se apropriar disso. Por exemplo, qual é o sentido, por exemplo, de eu estar num restaurante e fazer uma caipirinha de limão? Por exemplo, para um turista que vem de São Paulo que vai provar uma caipirinha de limão lá. Por que eu não posso fazer de caju? E assim eu vou ampliar, que seja de siriguela, que seja de outros insumos, mas vamos valorizar o que é nosso. Por exemplo, tem um drink que até que eu já não é novidade, era feito muito em Aracati. Quem reproduzir fazia ele muito em eventos era o Faustino. E aí eu faço isso muito nas capacitações que a gente dá. Aqui também eu já fiz oficina aqui na Unassal, que é a melosca, que basicamente é a caipirinha onde eu tiro o açúcar e coloco o mel de caju. O mel de caju, para quem não conhece, basicamente é a redução do caju sem açúcar. Você colocar nada, só digamos, açúcar natural. o da açúcar fruta. natural do caju e você coloca. E até entra coisa, por exemplo, você tem como é que é o nome? Ai, meu Deus, é o humorista lá? O Whindersson.
Não, do caju, do mel de caju, como é que é? Deu um branco. Ah, o Porchat. O Porchat, toda vez que ele tá aqui no Ceará, ele posta tomando caipirinha com mel de caju. Ele é fissurado nisso, entendeu? Até eu já postei nas redes sociais pra mostrar, falei, tá vendo, pessoal? Só vocês não gostam, entendeu? Ele é fissurado. E assim, e aí eu falo e aí entra numa coisa particular, que você falou da questão da França, que assim, que é uma coisa que eu bato muito. Eu trabalho 22 no setor de A&B, trabalhei com várias empresas multinacionais e tudo mais, e eu vou falar uma coisa pra você. O que falta na galera é esse compromisso da venda. E venda que eu falo a gente tem que aprender a se vender. Sim. A gente tem que aprender a contar o nosso storytelling. A gente precisa construir e falar assim, o que é isso? É um caju, você não conhece? Não. Então deixa eu contar pra você como é que é. Vem aqui provar, vamos conversar. Mel de caju, você conhece? Não, então vem aqui, vamos trocar ideia. E as inúmeras possibilidades que essa fruta, que é uma coisa simples, você vê lá, um caju, uma polpa, uma castanha, é o que ele é capaz de fazer, né? Se a gente falar de qualquer estado, a gente no mínimo tem 20, 30, 40 opções de pratos muito conhecidos, sem falar os não conhecidos. E aí vamos ser bem pragmáticos. Do ponto de vista até que a gente falou da questão da gastronomia francesa. Quanto que a gastronomia francesa consegue oferecer em relação, por exemplo, ao Brasil? Nada. Em relação a insumos. Você está falando de quantos produtos? O Brasil, por exemplo, na última pesquisa, até o Brasil foi catalogado com 55 mil espécies de plantas, e essa pesquisa ela não digamos, equilibrada, porque, por exemplo, como existe mais investimento no Sul e Sudeste, apareceu mais plantas pesquisadas no Sul e Sudeste que na Amazônia, que a gente sabe que é uma mentira. Entendeu? Que com certeza tem mais espécies. Com certeza. E aí você pega numa planta que você às vezes pode utilizar o caule, você pode utilizar a folha, pode utilizar o fruto. Então, assim, você tem infinidades gigantescas. Aonde que a Europa eu acho consegue que a gente atingir peca isso? muito nessa questão que você falou aí. Por exemplo, a gente tem uma variedade gigantesca de plantas, flores, que a gente pode consumir, né? Que a gente não sabe. Que são riquíssimas em nutrientes, que a gente consegue agregar na nossa alimentação e difundir isso de uma forma que, sei lá, o índice de quantidade, você falou que tem toneladas de caju, de polpa de caju sendo... É 800 mil toneladas hoje. O tanto de... Você poderia tirar as pessoas da linha da pobreza, sabe? Tipo, assim, passar, gente passando fome, sendo que você tá jogando comida fora. Não, e tem situações, por exemplo, que você está falando, que eu vou falar de forma bem pragmática. Eu conheço empresário que ele não produz caju, aí quando chega na temporada o cara pega a castanha e fala assim, fulano, paga o caminhão, entendeu, para vir buscar e eu te dou, eu não cobro. Essa pessoa compra esse caju que ia supostamente para o lixo e transforma em doce, em uma variedade de produtos e gera rendas, por exemplo, de 10, 15, 20 mil reais mensais para uma coisa que é para o lixo, e ela não produz caju, ela comprou do vizinho que é para o lixo, congela, enfim, e processa diversos outros insumos. Então, assim, não tem o que justifica, entendeu? Mas eu acho que é como, mais por uma exemplo, questão de... como, por exemplo, uma própria bebida. Hoje, e eu vou dar um exemplo, hoje você tem, por exemplo, algumas vermutes e produtos, por exemplo, chegando de caju em São Paulo, garrafas a 100, 120, 150 reais de valor, indo em grandes restaurantes, bares. Caramba, como é que esse mercado a gente não está explorando ele? Como a gente está explorando, por exemplo, o mercado de vinhos? Eu tive, por exemplo, em 2022 lá no Amapá, e aí teve uma feira lá com vários produtos. E tinha, por exemplo, café de açaí lá. Tinha, por exemplo, vinho de açaí que vinha do Acre. Até eu me lembro que, na ocasião, estava até o governador do Acre, o governador do Amapá, que até agora é o ministro de Desenvolvimento Regional, ele achou tão interessante a questão do vinho do Acre, que ele iniciou um diálogo para ver se ele conseguia replicar alguma coisa localmente no Amapá com enfim, os ribeirinhos, a agricultura ali, o pessoal local ali, as comunidades locais. Então, assim, por que a gente não explora isso? E, de novo, a gente está falando de, digamos, 300, meio milhão de pessoas só no Ceará vinculada diretamente. E aí eu vou ser bem objetivo. Não tem nenhuma empresa que gere esse número de... Não tem nenhuma empresa, nada. O Porto do PCM não gera isso. Entendeu? O Porto do PCM não tem nenhuma empresa grande no Ceará que empregue esse volume. Então, por que nós ignoramos? E aí vamos falar de números. O número que a gente está falando, por exemplo, 800 mil toneladas processadas, a gente está falando de bilhões sendo jogado fora. De renda, literalmente, que poderiam estar sendo agregada e gerando renda para esses produtores, para um negócio como um todo. Por quê? Você tem um agrônomo que trabalha, você tem um agrônomo que trabalha, você tem os profissionais de pesquisa, ou seja, tem toda uma cadeia em torno disso, né? Mas você acha que isso é uma questão de política pública? Sim, sim. E hoje a gente bate muito isso em relação à questão governamental, porque assim, e aí você é bem objetivo, a gente hoje tem mais contato com o governo federal do que, por exemplo, dentro do estado do Ceará.
entendeu? E não faltou convites, não faltou situações, eventos nos últimos 2 anos eu devo ter ido em pelo menos 50 eventos. Só no Ceará, entendeu? Então, assim, diálogo teve muito, documentos entregues. Por exemplo, a gente tem um ministro da Educação que é do estado do Ceará e a gente entregou em mãos dele, por exemplo, um documento fazendo digamos assim, essa provocação da questão da merenda escolar. Entendeu? Porque tá aí, vamos tentar incluir, vamos tentar fazer um movimento. E aí, lembrando, em 2001 foi aprovado no estado do Ceará, no governo ainda Tasso Gereissati, uma lei que incluía o suco de caju em toda a merenda escolar. 2001. E ainda não entrou em vigor em todos os colégios até hoje. Por que isso? Eu queria fazer... Você citou o Tasso agora, eu preciso fazer uma observação, acho que você vai ver. A minha avó é professora. Foi professora a vida inteira, ela tem muito orgulho disso. Recentemente, mês passado, ela lançou um livro de memórias, porque ela desenvolveu vários tipos de projetos pensando no desenvolvimento da escola pública. Tipo, Escola Viva é um projeto desenvolvido por ela e tal. E foi exatamente no governo Tasso Gereissati, inclusive o Tasso também foi no lançamento do livro dela, porque eles são amigos e tudo. E ela fez muita questão de dizer isso, que na época em que ele foi governador do estado, ele dava essa oportunidade de desenvolver a educação da escola pública, porque é uma bandeira que a minha avó levanta e que eu sou super a favor também, que a educação transforma vidas. E aí, se você consegue agregar cultura, melhorar a alimentação, tem criança que vai para a escola para comer porque não tem o que comer em casa, sabe? Então, se você consegue oferecer uma merenda de qualidade, seja nutritiva, com uma variedade de coisas, que às vezes a criança em casa não vai ter essa oportunidade. Se você consegue agregar cultura, tinha alguns exemplos de alunos que foram alunos de projetos criados pela minha avó, que estavam lá. Um deles é músico, aprendeu a tocar violino na escola. Hoje ele trabalha para a Europa, produzindo músicas para os Estados Unidos. E a primeira vez que a família foi no teatro foi por causa da escola, porque o menino ia aprender. Então, você está dando educação, mas também está dando cultura, informação, e mostrando para aquele menino, para aquela família, que o mundo é muito maior, você tem tantas possibilidades, sabe? Então, foi uma coisa assim que eu vendo ela falando ali, ela é muito defensora disso, eu achei incrível. E do livro dela, ela narrou sobre de 95 a 2002. Então, é um livro de memórias onde ela contou toda a trajetória dela voltada para a educação dentro desse período. E ela citava muito que foi no governo do Tasso que eles tiveram grandes oportunidades de investir na educação cearense. É uma coisa que eu acho muito ruim no Brasil, é que sempre que troca de governo, aquilo que estava dando certo é eliminado. Porque foi criado pelo governo passado. Então, não vou dar continuidade, porque eu quero fazer algo novo. E a gente vê, tipo, troca o uniforme, troca a cor do não sei o quê, muda isso, não, tira isso, bota outra coisa. E aí você vai perdendo tantas coisas que foram incríveis ao longo do caminho, porque, não, mas foi o outro gestor que criou, não quero, vou tirar. Por quê, né? E aí tem uma coisa também importante que você falou em tudo isso, que até envolve a cajucultura, que é o seguinte, e assim, eu sou filho de militar, tenho parentes militares na família, e eu quero que uma coisa interessante, assim, quero que as pessoas me entendam o que eu vou explicar. Existe uma coisa chamada guerra cultural. E a guerra cultural é uma construção. Então, ou seja, se eu tirar o elemento cearense, nordestina, a sua alimentação e tudo, fica o quê em você? Eu começo a desconstruir a pessoa e a pessoa não consegue mais se ver. Entendeu? E assim, ela começa a perder aquela identidade dela. E isso, a partir do momento, por exemplo, e aí vamos ser objetivo, apesar de ser proibido, por exemplo, refrigerante em colégio, a gente sabe que tem refrigerante na merenda escolar dos colégios públicos. Eu canso de ver isso, apesar de a gente saber que é proibido. Por que eu não substituo por um suco de caju, ou uma cajuína, ou um doce? Por que eu não faço isso? Mas sem contar que tem uma variedade enorme de frutas que são regionais, assim, que também tem gente que não conhece. Ou que ficam ali só para aquelas pessoas. Às vezes eu não sou daqui, então às vezes eu tô conversando com algumas pessoas e a pessoa fala algo sobre alguma fruta específica, às vezes eu não sei. Tá, mas que fruta é essa? Como é que ela é? Aí eu vou pesquisar sobre porque não chegou pra mim, sabe? E eu gosto muito de descobrir coisas, eu acho que é importante. Como, por exemplo, meu pai é de Assaré, minha mãe é de Triunfo aqui no Pernambuco. Por exemplo, eu, quando era moleque, tomava muito embusada. Não existe mais embusada. Acabou a embusada. Que basicamente, na verdade, para quem tá ouvindo que não saiba, se tiver gente jovem, é basicamente umbu,
açúcar e leite. Não tem mais umbuzada, Eu por nunca exemplo. tomei. Eu, por exemplo, comia muito Já fubá tomou? com açúcar. Hoje não existe mais prática de comer um fubá com açúcar. Eu pegava Sim. o fubá mesmo, jogava açúcar, misturava e comia. Eu adorava. Em São Paulo, por exemplo, trazia uns pacotes gigantes para São Paulo de fubá e eu comia, por exemplo, fubá com açúcar. Fora N outros, por exemplo, batida. Pessoal, batida não é de coquetel, é uma espécie de rapadura doce, mole, entendeu? né? Que a gente comia e, tipo, era muito comum. Hoje você não tem. Virou um elemento muito de turista. O alfinim, por exemplo, que é uma coisa que era normal. Adoro. Cansava de ir nos engenhos, só não ficava muito tempo, porque eu não sei como o ser humano aguenta ficar naquele calor ali. Deus me livre. Pegando um negócio quente e puxando, né? Não, e o alfinim é assim, você estica, quando ele seca, aquilo ali é mais duro que diamante. Mas é muito bom, né? Tipo, a Nayara é do interior, né? E às essa vezes de a Vargas gente. Alegre. Ela é de Vargas Alegre. Às vezes a gente troca algumas ideias assim. E eu fico, cara, eu preciso ir pro seu interior com você, viver essa experiência, assim. Porque Pequi, tem. né? Pequi, que ela provou na faculdade aqui, com a Foi, Uyara. eu vim provar pequi aqui. A Uyara, você conhece a Uyara, né? Conheço Pronto, demais. A Ela Yara- a trouxe. gente fez cozinha brasileira com a Uyara. Ela E aí trouxe. ela trouxe pequi pra gente fazer uma aula. A Eu gente passei fez uma vergonha já com o pequi. arroz de sabia? pequi. Mordeu. Sabe que eu já passei uma Mordeu? vergonha? Não, passei uma vergonhona. Eu passei mal comendo Eu pequi. morava, enfim, tava em São Paulo, morei em Curitiba, enfim, São Paulo, morei em Floripa e em Curitiba. Eu tava morando em Curitiba, isso é uma proposta pra ir pra Goiânia. Goiânia é bem comum, né? Pra ir pra Goiânia pra uma empresa, virar sócio e tal. Aí no dia que eu cheguei em Goiânia, eu cheguei de manhã. Aí ficamos conversando lá na reunião, aí o pessoal falou assim, vamos almoçar? Eu falei, vamos. Aí fomos no restaurante. Aí eu entrei no restaurante e eu falei, que cheiro é esse? O restaurante fez assim, ó, vlup, olhou pra mim, né? Por quê? Porque assim, lá é como o açaí no Pará. Se você tirar o açaí no Pará, tem uma revolução. No Goiás, É o o pequi. piqui. Mas assim, lá eles colocam muito piqui no arroz e acaba tendo um cheiro mais o cheiro é forte muito que a gente não tá acostumado. Eu, por exemplo, com o tempo aprendi a gostar, mas eu colocava, tipo, podia colocar Você dosava, né? dosava, entendeu? Muito Então, o assim, equilíbrio. e aí são características locais, como, por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui, por exemplo, em Fortaleza, eu vejo, por exemplo, às vezes o baião de 2 e muito variado. O arroz com feijão e nata. Eu, por exemplo, no Assaré, na casa da minha avó, baião era arroz com fava, por exemplo. Que eu adoro fava. Também. Que é um Também feijão gosto. maior, Adoro fava de gostoso, feijão. entendeu? Era outra coisa. Então, assim, são costumes, são maneiras, são formas diferentes. E a gente precisa, enfim, aprender a identificar essa identidade e trabalhar em cima dela. E aí, de novo, identidade. Porque tudo isso faz parte de uma cadeia, ou seja, é o produtor que está ganhando, é o chefe de cozinha que está se diferenciando profissionalmente, questão de custo, porque se eu trago alguma coisa de fora que não é do estado, automaticamente ele vai ser mais caro. Se eu tenho uma produção que eu posso comprar diretamente, é infinitamente mais barato. Entendeu? Então, assim, logística, tudo é muito mais fácil. Então, a gente precisa fazer um trabalho mais forte em relação a isso, né? Eu acho que principalmente aqui no Nordeste a questão de logística, quando você vai trazer alguma coisa, sei lá, São Paulo, Curitiba pra cá, a logística pra vir pra cá, isso é pra tudo, qualquer coisa que você compre. Eu já fui, teve uma época que eu tava fazendo geleia, e aqui em Fortaleza eu só achei uma loja que vendia os vidros que eu precisava pra fazer do jeito que eu queria, pra ter a durabilidade do produto que eu precisava. Eu fui pesquisar na internet e achei em vários lugares. Por exemplo, achei um em Curitiba com preço incrível. Mas o frete pra vir de Curitiba pra cá era o dobro do preço do produto. Então, pra mim, financeiramente não compensava. Eu ia pagar muito mais pra trazer do que o produto em si que eu tava comprando. E sem contar o tempo de logística de lá pra cá. E ainda tinha empresa que falava assim, não, essa região a gente não entrega. Desculpa. Complexo, né? É. E aí, assim, eu tô falando de caju, mas até voltando, como eu trabalhei muito tempo com insumos regionais, café. O Ceará tem um café orgânico do Macio de Baturité. Eu acho, me perdoe, uma vergonha chegar numa cafeteria e não ter uma opção. Eu vou mais além. Me perdoe, mas eu vou falar. Eu estive em Baturité e tinha café de empresa, não tinha um café local. Isso é uma vergonha. Prefeito, pelo amor de Deus, acorda. Verdade? É né? uma Já- vergonha. E a gente visitou, né? Já que com base nisso aí que ele está falando, eu quero fazer uma pergunta. Que assim, o Ceará é um dos maiores produtores de caju do Brasil. Mas se fala muito só na castanha do caju, né? Do caju em si. Não... Sim. Aí eu queria saber por que aqui, sendo o maior produtor de caju, né? Aí levando em consideração a castanha de caju também, por que é tão caro? Você vai comprar um pacotinho pequenininho de poucas gramas, é um negócio assim fora De novo, o que acontece, na verdade, que assim, que é que tá? infelizmente a gente tem, a grande maioria, como eu falei para vocês, são pequenos agricultores, da agricultura familiar,
muitas vezes você tem produtores que são analfabetos, semi-analfabetos, então acaba entrando a pessoa do atravessador, que tem as pessoas que são justas, mas tem uma grande maioria. É tanto que até outro dia, não sei se vocês viram, viralizou um vídeo na internet de um cara com uma bandeja de caju e falou assim, eu vou abandonar meu trabalho e vou vender caju. Porque ele estava mostrando uma bandeja, acho que em São Paulo, com 4 caju, que estava acho que 30 e poucos reais, Caramba. entendeu? Mas aí entra sobre isso. Chega lá esse valor, mas o produtor ele não está vendendo esse valor. E aí os atravessadores... Não, mas aí entra muito nisso. O atravessador, que ele entra no meio, ele acaba fazendo isso se valorizar. E aí eu vou dar um exemplo da indústria, até para quem não sabe, da indústria de caju que é inserida aqui. Hoje você tem fábricas que processam castanha de caju, eu não sei se vocês sabem, nem sequer é cearense, vem da África. Sério? Vem da África para ser processadas castanhas aqui no Ceará, entendeu? Então, assim, e aí, por isso que a gente está falando também questão de políticas públicas, para quê? Fazer a ponte desse produtor, por exemplo, diretamente com o consumidor, para que ele, por exemplo, a gente teve um evento agora na Assembleia, por exemplo, da feira, a gente trouxe os produtores para ele fazer a venda direta. A gente, por exemplo, nos últimos 2 anos, a gente teve vários eventos, agrosetor, SPEC Nordeste e tudo mais, a gente levar o produtor para ele fazer a venda direta, fazer o contato, poder fazer a ponte. A gente, por exemplo, é procurado toda hora. Se eu abrir o WhatsApp para você, tem vários, por exemplo, lojas, restaurantes, bares de São Paulo procurando cajuína, produtos. Eu vejo o que o cliente quer, por exemplo, quero orgânico, isso aqui, e eu faço a direção para os produtores e tento fazer a ponte. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem que tentar dar um suporte, porque, por exemplo, uma vez, vou dar um exemplo. Uma vez teve um cliente, por exemplo, de São Paulo, que ele queria comprar 1.500 garrafas de cajuína por mês. E aí o que aconteceu? Eu fiz a ponte com o produtor vendeu uma vez, não conseguiu vender mais. Porque ele não tinha... Não conseguia atender a demanda, não conseguia né? atender a demanda. Então, assim, precisa ter estrutura. E o Estado poderia influenciar nisso. Maurício, mas você está falando em investir milhões? Não, eu estou falando simplesmente de usar a rede que já tem a favor. Exemplo, que é alguns questionamentos. Eu já tive, por exemplo, com a Irvana, que é a secretária de turismo, eu falei, por que não a gente levar os nossos insumos dentro das feiras de divulgações de turismo? Porque já está sendo gasto dinheiro para estar se deslocando para os outros. Recentemente, por exemplo, as secretarias estão presentes em várias feiras, por exemplo, de frutas, mundo afora, na Alemanha, no Panamá. Por que não levar, por exemplo, esses produtores? E até para ser uma coisa, digamos assim, mais democrática, vamos fazer um edital, vamos ver quem mais está capacitado para colocar, mas vamos abrir essas possibilidades, ou seja, não precisa inventar rota, porque já está. Exemplo, o governo teve presente lá na COP. Levava esses produtores para fazer divulgação. Já estão viajando, já estamos na feira, já estamos com o stand. Vamos lá divulgar. Né? E eu não estou falando só do caju. Leva o café orgânico do Macio de Baturité, leva... E aí entra numa coisa que, assim, que a gente precisa abraçar. E assim, independente de questões partidárias, uma vez o Bolsonaro estava dando uma entrevista no Flow Podcast, e ele falou uma coisa que identifica muito sobre isso. Por exemplo, ele estava falando que ele estava conversando, por exemplo, com o primeiro-ministro, até esse primeiro-ministro da Inglaterra que caiu, e na conversa ele estava enchendo o saco do Bolsonaro para facilitar a entrada do uísque. Ou seja, ele estava defendendo o dele. E a gente precisa aprender a defender o nosso. Então, por exemplo, eu vou para fora, vamos vender nosso portfólio, vamos vender nossas... Por exemplo, o biquíni brasileiro é conhecido hoje no mundo inteiro, entendeu? Hoje, por exemplo, a própria medicina do Brasil é conhecida mundialmente. Tem gente que vem de fora fazer procedimentos estéticos, por exemplo, no Brasil. Existe um turismo, por exemplo. O chinelo brasileiro fez muito sucesso fora do Brasil. Inclusive, fez valorizar, né? Que hoje em dia a gente tá pagando valor de turismo. Mal sabe os gringos a raiva que o Havaianas dava pra gente. Pior. Mal sabe os gringos. Realmente existe essa questão da supervalorização lá fora. E aqui dentro a gente deixa a desejar muito nesse sentido de... A gente, às vezes... Eu não sei qual é a nossa questão, e eu até me incluo muito nisso, assim... De como que a gente pode fazer pra melhorar, sabe? O que a gente pode fazer pra... realmente aprender a valorizar o que a gente tem. Mas sabe o que eu acho foda? E assim, me perdoa as palavras, porque eu acho que não tem uma palavra que expressa sentimento. Cara, o brasileiro é foda. A gente tem uma variedade imensa de insumos, produtos, história, e não tem como a gente negar. Eu desconheço, e eu falo assim, sem medo de errar. O Brasil é um local único no mundo no sentido de clima, cultura. A gente tem várias raças aqui convivendo, entendeu? Que trouxe todo um contexto de aprendizado, de história, que você não encontra em outros lugares, entendeu? E assim, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, não só o Ceará, mas a questão do semiárido. Para pensar que a evolução de adaptação nessa região levou décadas, às vezes séculos, e criou uma culinária local, uma cultura local, uma variedade em vários aspectos. Você vai para a Amazônia, é a mesma coisa. Você vai, por exemplo, para o Centro-Oeste, no Cerrado,
Porque, assim, para quem não conhece, por exemplo, o Centro-Oeste era para ser um desertão, não era para ter nem nada. E se criou todo um contexto, e isso para todas as outras regiões do Brasil, para o Pampa, lá no Rio Grande do Sul, enfim. E a gente, muitas vezes, não se apropria disso. Até no conhecimento mesmo, e eu vou dar um exemplo bem claro, objetivo. Quando eu estava no Slow Food, por exemplo, lá no Paraná, a gente foi feito um fórum lá, por exemplo, lá no Paraná, e aí se tinha uma discussão muito grande a respeito, por exemplo, assim, qual era a cultura alimentar do povo paranaense. Se tinha uma discussão muito grande. E aí, a partir desse fórum, dessa discussão, eu falei assim, vamos parar por aqui, vamos voltar daqui a um tempo com dados. E aí, quando você vai pesquisar, você vê o quanto é racista. O que acontecia? Os antigos destruíram deliberadamente toda a história indígena, toda a cultura. Isso incluía todo o material de papel, tudo que você tinha para criar o quê? Para clarear, digamos, a história, criar aquela cultura vindo da Europa, que na verdade a gente sabe que do ponto de vista histórico é uma fração na história do Brasil. Você tem toda uma história anterior a isso que muitas vezes as pessoas não querem contar ou têm vergonha. A gente tem que parar com isso. Verdade. Tem que parar e com quando isso. a gente começa a ver sobre a questão da gastronomia brasileira, eu lembro que a gente até brincava sobre isso, que falava assim, nossa, a gente experimentou a cozinha do mundo todo. A gente provou a cozinha asiática, a francesa, a europeia, a mediterrânea, a italiana, Mas que a gente mais gostou, a né? americana, mas nenhuma delas superou a cozinha brasileira. Cozinha A brasileira gastronomia foi a brasileira melhor. de uma forma geral. Porque realmente o Brasil ele é tão grande, tão diverso, que você consegue ter sabores únicos. E você consegue fazer uma variedade gigantesca de produções em cima disso. Eu sou paranaense. A minha avó ainda mora lá, ainda tenho bastante família lá. E De Curitiba ou de que Não, lugar? nós somos tudo do interior. Qual os interiores? Diga aí. Interior. Então, a minha Eu avó... rodei ali. eu sou de Umuarama. Conheço, A minha avó mora em Foz do Iguaçu. conheço, Eu tenho família em Londrina, Maringá, Jaguapitã, conheço. Nova Aurora. Maringá, Cascavel, conheço. Nessa região toda. E aí, assim, eu lembro, com a minha avó, eu aprendi a cozinhar muita coisa com a minha avó, ela é uma grande referência pra mim. E algumas receitas eu vou conversar com ela vinha me explicar a forma como ela aprendia, e quando eu vim na faculdade, eu falava, nossa, vó, tipo, é o jeito italiano de fazer, porque o sul do Brasil ele tem uma influência italiana muito grande. Pelo menos no Paraná, eu acho que a Itália foi o que predominou mais, mas a Rio Grande do Sul tem muita influência alemã, mas eu fico no Paraná ali mesmo, que é mais a italiana, e muito da forma como ela reproduzia as receitas é basicamente do jeito que é feito na Itália, a forma mais tradicional de se fazer. Então, não tinha... por exemplo, o Umuarama, que é a minha cidade, o nome da cidade é indígena. O Umuarama tem o Parque do Índio, que eu lembro que eu ia quando era criança. Tinha estatuetas, porque tem essa referência indígena muito grande, mas eu não lembro de E ver no isso. sul você tem uns Kayagang, né? Que é a Voltado para a questão da gastronomia. Eu não lembro de comer coisas que fossem... meu avô caçava, então, assim, comia perdiz... Tinha cachorro pra poder caçar no mato mesmo, sabe? Tinha essa coisa mais... Mas nada muito elaborado. Mas a forma de reproduzir as receitas, as técnicas, eram as italianas. Do jeito que a gastronomia italiana aplica, né? Então, até nisso que você está falando, vou dar até um exemplo para a gente fugir, mas usar como exemplos também. Quando a gente estava no Slow Food, o Slow Food tem um trabalho muito de recuperação de insumos, de produtos que estavam sendo perdidos. E ali, quando eu estava no Slow Food, a gente fez algum trabalho com alguns produtos. Entre eles... Tinha uma rapadura que ela ficava ali no norte ali do Paraná, que ela já tinha mais de 200 anos, ela estava sendo perdida. E a gente foi para lá conhecer essa rapadura, eles usavam gengibre, farinha e o melaço para fazer ela. E aí o Slow Food tenta fazer um trabalho para tentar recuperar. E é assim que acontece. Primeiro que eles faziam uma rapadura gigante, vendia tipo a 3, 4 reais. Falou, não, vamos melhorar isso. Aí diminuiu. Aí começaram a vender 3 reais uma rapadura melhor. Aí tinha uma menina que ela trabalhava com design, e foi feito um desenhozinho legal para rapadura, para fazer uma apresentação melhor. Aí dali a gente entrou em contato com as prefeituras locais para conseguir colocar na merenda escolar, para gerar uma renda para esse produtor, para conseguir também, porque assim, já estava se perdendo a receita e não tinha muito a base de como era mais original. O que aconteceu? Apesar de ter muitos produtores próximos, eles estavam longe porque era mata densa, aquela mata atlântica densa. Então, juntamos esses produtores para falar assim, pessoal, vamos conversar aqui para tentar chegar num equilíbrio de qual é a receita mais original. Felipe, você me disse como é que você faz, como você faz, a gente vai tentar encontrar os pontos de ligação, né? Aí, por exemplo, depois de tudo isso, a gente fez eventos, por exemplo, em Curitiba, para donos de bares, restaurantes, chefe de cozinha e tal, para divulgar para o grande público.
Aí disso tentamos incluindo o produto em alguns estabelecimentos do mercado municipal de lá, em outros lugares, para girar esse engajamento para que, por exemplo, a pessoa produza, consiga vender e automaticamente o mercado. E daí a gente introduzir, e conforme a gente vai fazendo e vai chegando nesse ponto, a gente passa. Depois, por exemplo, a gente passou pro Jaçaí, que é o açaí de Jussara, que do ponto de vista de antioxidante, supostamente ele tem mais do que, por exemplo, o açaí paraense, entendeu? Que tem para fazer sorvete, uma infinidade de produtos, que também tinha a mesma coisa, estava se perdendo, não se valorizava. Então, ou seja, para onde a gente fala, para onde a gente olha, existe uma infinidade de produtos. Aqui, por exemplo, no Ceará, tem um produto que eu sou completamente apaixonado. Eu vi a primeira vez em 2006, numa matéria na televisão, e depois, quando eu tive contato, eu olhei o estado que estava, a estrutura do projeto, eu fiquei... quase chorei. Que é o projeto das Mulheres de Corpo e Algas. Vocês conhecem, né? Qual? O projeto das Mulheres de Corpo e Algas. Não. É isso. Em Capuí, existe um projeto chamado Mulheres de Corpo e Algas. Durante o período que não se pode, enfim, pescar, as mulheres plantam algas marinhas em alto mar. E essas algas, você é utilizado, por exemplo, para a indústria farmacêutica e tudo mais, e elas fazem, por exemplo, pequenas geleias, pequeno doce, sabonetes e tudo mais, e vendem. E a Petrobras, durante muitos anos, apoiou o projeto, deu uma grande visibilidade a nível nacional, acabou que, por N motivos, tirou, e eu cheguei aí depois, e assim, o projeto estava mais sem estrutura e tal, mas assim, o projeto é incrível, e até, por exemplo, quando a gente foi eu e minha esposa, a gente foi para Flecheiras, tinha, por exemplo, uma barraca das algas, porque assim, a água, na verdade, ela cobre o Ceará inteiro, mas tem alguns lugares onde tem um trabalho mais forte. E lá, por exemplo, Flecheiras tem a barraca das algas, que eu super indico todo mundo ir. Tinha um doce lá chamado cocalgas, que era uma cocada feita com algas marinhas, uma delícia. Aí você tinha uma salada também que tinha algas marinhas. Olha que incrível. Tinha, por exemplo, lá uma pizza. E assim, a alga marinha, ela tem nutrientes, enfim, tudo mais, mas ela é, entre aspas, insossa. Então você consegue trabalhar ela e não vai atrapalhar em nada, não muda o sabor. Então o potencial é imenso. Então assim, tô falando do café orgânico do maciço, tô falando das algas marinhas, tô falando do caju, entendeu? O Ceará, por exemplo, o maior produtor de acerola do Brasil. Então assim, a gente tem uma infinidade de coisas. Cachaça. A gente tem uma infinidade enorme de marcas de cachaça. Até essas duas aqui eu trouxe porque são parceiros nossos, até eles são parceiros na produção também do Caju Encantado, que é, enfim, um produto que eu produzo, né? Que aí eu tenho um vinho de caju, tenho um vermute de caju e um coquetel engarrafado que ele é feito de cachaça, vinho de caju, cajuína e xarope de frutas. E, por exemplo, essas cachaças aqui que são... Instagram, né? Mostrar aí. E aí essas cachaças, por Tu exemplo... consegue abrir o Caju Encantado, né? É. Consegue abrir pra gente? É Caju Encantado mesmo. É Caju Encantado. E aí essas cachaças, por exemplo, elas ficaram entre as 4 melhores cachaças do Ceará. Sério? Por exemplo, das 4, essas duas estão inclusas. Então, seja, por que não a gente valorizar cada vez mais os nossos produtos? Entendeu? E isso é pra tudo. Você falou do café, né, no Maciço. A gente fez uma viagem, inclusive foi a Yara que levou a gente, pra gente ir pra Serra, a gente foi pro sítio... Eu esqueci o nome do sítio agora. Águas Finas. Águas Finas. Se eu não me engano. A gente foi... porque tem vários lá, né? A gente foi pro Águas Finas. Aí a gente teve... A gente foi pra andar na plantação de café. A gente pegou o café do pé pra poder comer, sentir como é o gosto da fruta mesmo ali, ver o processo. A gente fez lá o processo, a gente fez uma trilha, né? Uma dentro trilha. que ele vai sendo plantado montanha dentro, serra dentro. A gente fez o caminho... viu, pegou, colocou na boca. A gente tem 1 milhão, eu tava vendo essa semana, né? Eu tenho 1 milhão de fotos desse dia no celular. A gente lá em cima tem um espaço que é tipo um viveirozinho, cheio de mudinha de café, que aí periodicamente eles vão lá, quando o café tá chegando a uma certa idade, eles fazem essa troca também, que é a questão da manutenção mesmo, pra ter um desenvolvimento, uma qualidade do produto. Depois a gente conseguiu acompanhar todo o processo dele, então as etapas de secagem do grão, de moagem, de torrefação, a gente passou por todos. E no final tinha lá os cafés pra gente poder degustar e entender a diferença de um café de qualidade para um café que a gente compra no supermercado, que o Brasil produz cafés de qualidade, só que a gente vende para fora do Brasil. E o brasileiro não sabe nem... não tem essa experiência de beber o que é o café de qualidade. Porque o que você compra no supermercado é aquele café ali que a galera sobrou. É o que sobrou, né? Já tava assim, passado. Aí bota extra forte aí, que é pra você não sentir o gosto do queimado que ficou lá horas e horas queimando. E a gente também tem um paladar muito, assim, pro açúcar, que a gente, justamente pra mascarar isso.
Você taca açúcar dentro, aí você consegue beber o Não, café. e aí você tá falando de uma coisa que, assim, até é questões pragmáticas. Pessoal, até a fala, por exemplo, que estamos começando sobre o café, hoje a Alemanha é a maior, por exemplo, vendedora de café, por exemplo, da Europa. Ela recebe o café, processa e repassa para os outros países. Como, por exemplo, até eu brinco com a minha filha às vezes, chocolate suíço. Aonde que a Suíça produz chocolate, minha gente? Aonde ela consegue plantar um pé de cacau, vem tudo da África, ela processa, agrega valor e vende, né? A camisetinha a aí do camisetinha, caju. né? E agrega bem um valor, né? E aí entra muito nisso. Então, assim, a gente precisa ter esse valor. Isso aqui até meu parceiro. Já foi no Enchefes, né? Foi uma foto que a gente tirou num bar lá, que assim, até aproveitar a oportunidade para falar a respeito disso, que assim, lá no bar do Enchefes, e é um projeto que a gente está desenvolvendo também no ICB Caju, que assim, a gente criou um selo da agricultura familiar e os estabelecimentos, por exemplo, que começarem a comprar produtos desses fornecedores, a gente vai entregar um selo e até, enfim, tem depois no ICB, no Instituto Caju Brasil, eu mostro para vocês depois, um selo que a gente entregou até nesse restaurante, que é o Forneria Capri, que ele é anexo ao Praiano Hotel, que fica ali na beira-mar, na frente da feirinha, né? É porque eu acho que aqui em Fortaleza a gente não tem o costume de frequentar restaurante de hotel. São Paulo já se tem mais. Mas aí eu vou falar uma coisa para você, uma coisa que eu também nunca consegui entender, porque até é uma forma de gerar renda pro estabelecimento, pro hotel, e muitas vezes, por exemplo, eu já tenho estrutura, por que eu não utilizar, entendeu? Eu acho que é importante até os turistas, enfim, começarem a ter acesso, que nem, por exemplo, ai meu Deus, o Praia Centro ali na frente do Sebrae, ele tem um rooftop sensacional, mas ninguém nem sabe que existe, por exemplo. Essa bebida aqui é qual? Esse daí é o caju encantado. Não, esse aqui é o vermute. Esse aqui é o caju encantado, que é o coquetel engarrafado, que ele é cachaça, vinho de caju, cajuína e xarope de frutas. Xarope de frutas, aí tem melancia, tangerina. O melancia é o que o pessoal mais curte, né? Então é uma delícia. Tipo, você tem ele com uma variedade de sabores? E aí ele é um coquetel pronto, ou seja, você serve ele, já serve ele. Se você quiser colocar uma gaseificação, você pode. E ele tem um teor alcoólico muito baixo, ele tem de 20%. Se você colocar uma gaseificação, você consegue diminuir. Se eu quiser colocar um destilado, eu posso aumentar esse teor. Então, se você tem essa flexibilidade muito grande, né? Porque é muito comum hoje, por exemplo, uma gin tônica, né? Quando você vai fazer, por exemplo, em vez de você usar o gin, coloca o caju encantado. Aí você faz o... Eu achei interessante. A ipioca também, até, por exemplo, usando um exemplo, que até nesse processo, a ipioca tinha, não sei se vocês se lembram, o acaiú. O acaiú, na verdade, era um destilado de caju que a ipioca vendia. Quando a Diageo, que é a multinacional hoje, que é a proprietária da marca, comprou a ipioca, ela tirou o acaiú do mercado. Entendeu? E sendo que poderia, a partir desse momento, exportar para fora, muito mais, né? Entendeu? Mas você tem também chama cajuaça, que é um destilado de caju que é feito no Piauí, enfim. Isso aí foi do evento que a gente fez, né? Os vídeos vão estar rodando Esse já foi o último dia da premiação, foi bem bacana, né? Que foi o Chefes Coquetelaria que a gente organizou, teve... na verdade, teve bartenders de todas as regiões do Brasil, hoje teve 18 representantes, né? E aí para cá veio quase 10 competidores e quem ganhou foi a Sol Cerqueira, uma bartender da Bahia, né? Muito bacana. E a primeira edição que a gente tinha feito no Amapá, quem ganhou foi o Bruno, né? Lá em Macapá, no Amapá, que ele é aqui do Rio Grande do Norte. Nessa competição aí que teve do Enchefes, os participantes, eles tinham que criar drinks autorais? Na verdade, assim, a gente deu a liberdade para que eles utilizassem ou não, até porque, como estava vindo de várias partes do Brasil, alguns tinham, outros não, mas a maioria, quase 70%, utilizou algum insumo com o derivado de caju, né? Isso aqui, na verdade, foi até esse aqui é um exemplo, por exemplo, a gente fez o fórum do ICB e a gente trouxe os produtores, por exemplo, e até outros projetos, por exemplo, que a gente apoia. Esse aqui é um projeto que a gente apoia, que é muito bacana, que é o projeto da Remes. Ela pega retalho de indústria têxtil e ela faz, por exemplo, avental, tapete. E aqui, por exemplo, ela trouxe várias coisas feitas de caju, tipo retalhos que faziam tapete de caju, enfim, legal, muito bacana, né? Entendeu? Engraçado legal. Que tem tantos projetos que a gente não conhece e que fazem trabalhos incríveis, né? Essa foi a ganhadora, a Carol. Esse aqui é o Bruno, que foi desculpa. Essa aqui foi a Sol, que foi a campeã agora do Enchefes, né, esse ano. E esse aqui foi o Bruno, que foi campeão em 2022, né? Que legal. E ter uma mulher representando, pra mim, eu acho incrível. É, tudo, né? Pra mim, eu já acho maravilhoso. Arrasou, Sol. Parabéns. Muito bacana mesmo. Aí as fotinhos, enfim, e aí os vídeos. Quem quiser depois ir lá no Caju Encantado lá no Instagram, fica à vontade lá. E também, quem quiser depois entrar também no Instituto, é ICB Caju Brasil, para vocês terem acesso. Entendeu? Todo o suporte que vocês quiserem, relacionado com consultoria, apoio, suporte, evento, a gente consegue aí viabilizar. Legal. Quer falar alguma coisa, Dona Nilton?
Tecnologia, sempre, Faz parte, Sim. faz parte. né? Sempre tem. Eu achei muito legal. Eu já começo a pensar nas possibilidades da gente fazer alguma coisa Esse com é esse meu, aqui. tá? E quero até aproveitar a oportunidade também Tudo para bem, falar. mas eu vou na sua casa beber, tá certo? Até quero aproveitar também a oportunidade também que a Uninasal, ela está sendo um grande parceiro nosso, entendeu? A Liana, eu conheci ela há um tempo e a gente deu match, digamos assim, de trabalho, porque é trabalhadora, visionária, é jovem, porque também é um problema que a gente enfrenta também no setor da cajucultura. E aí não é uma crítica no sentido ruim, mas assim, a gente tem uma galera muito, não vou dizer velha porque não é a palavra, mas assim, com uma visão muito retrógrada e não consegue visualizar o novo, que o mundo mudou, a forma mudou e a gente precisa conseguir pensar dessa forma diferenciada em relação, por exemplo, tem gente que não acha interessante, por exemplo, eu fazer um trabalho, por exemplo, de divulgação da cajucultura em bares e restaurantes, quando na verdade é um produto alimentício. Eu estou falando de 2 milhões de estabelecimentos no Brasil, eu não posso ignorar. Como, por exemplo, é importante fazer um trabalho para colocar na merenda escolar, só o estado do Ceará está falando de, por exemplo, colégios integrais de 500 atende 140 mil jovens. Como é que isso não é importante eu colocar? É Com importante certeza sim, entendeu? E aí eu quero agradecer muito, até, por exemplo, porque a gente já fez diálogo com a Lia Freitas, que é a primeira-dama do Estado, para tentar incluir a cajucultura nos projetos da Cozinha Solidária. Foi cedido aqui o espaço da faculdade para a gente treinar cozinheiras desses projetos de vários municípios também. Até agora, recentemente, eu quero que a Uninasal também venha com a gente fechou uma parceria com a Unipasse. A Unipasse é a Universidade do Parlamento da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e vai começar a oferecer cursos com Legal. suporte da Assembleia. Eu quero trazer a Uninasal também e a gente ampliar do ponto de vista mais amplo, ou seja, falar da nutrição do ponto de vista da cajucultura, trazer a questão da gastronomia. O professor Paulo também, por exemplo, da UFC, da gastronomia, é um super parceiro nosso, está sempre junto, fortalecendo. Então, assim, eu também tenho que agradecer a muitos parceiros que vêm fortalecendo e vêm ajudando a gente ao longo desse caminho, né, nesse processo. A Liana, que ele tá falando aqui, a Liana ela é a coordenadora do curso de gastronomia e de nutrição aqui da Uninasal. Foi a nossa coordenadora, é professora, ela é nutricionista, mas acho que ela também se descobriu muito dentro da gastronomia. A gente brincava muito com ela, que sempre que a gente fazia aula prática, ela, tu bem sentir bem pelo cheiro, né? Que tu sentia quando a gente tava fazendo comida, que ela aparecia nos laboratórios. E eu já vi que ela fez muitos cursos, até para ela poder aprender, ela participa de muitos eventos, ela vai para muitos lugares. E ela é uma pessoa que toda oportunidade que ela tem de trazer para desenvolver os alunos dela, ela traz, agregar conhecimento. E eu acho isso fantástico. Então, para mim é um grande diferencial e a Liana, ela consegue fazer isso super bem. E eu acho que, em relação à questão do aluno, ele precisa cada vez mais encarar o mercado até para absorver esse conhecimento. Sim. Entendeu? Como, por exemplo, e até uma analogia, eu conheci a Liana porque eu estava envolvido no Pizza Fest que aconteceu no Eusébio, que tinha, por exemplo, competição com pizzaiolo utilizando a fibra do caju. Então, A gente foi pro Pizza Fest. vocês foram? Eu trabalhei na primeira foi, edição. Eu é, trabalhei na você primeira foi. edição. Não, mas lá antigo. A primeira, lá no... Porque teve uma em Fortaleza há muito tempo Não, atrás, não, né? do Eusébio mesmo. Do Eusébio já, Do Eusébio. enfim. Do Eusébio, É. E aí a gente foi. Eu fui pra uma edição. Do ano seguinte eu já não consegui participar. Porque eu não bati as agendas, como eu já tava trabalhando, era complicado. Naquela eu consegui. Mas assim, eu fui uma pessoa que eu sempre digo isso. Quando eu entrei na faculdade de gastronomia, eu tinha... nunca tinha... Foi uma mudança de carreira, foi uma transição total. Então, eu não tinha experiência e eu precisava me construir para entrar realmente nesse mercado. Então, eu aproveitei todas as oportunidades que eu pude e a faculdade me abriu muitas portas, inclusive a do mercado de trabalho, porque o meu primeiro trabalho eu consegui por um estágio através da faculdade. E aproveitar até a oportunidade também aqui para falar de duas pessoas que eu tenho uma admiração imensa e eu acho que todo profissional de gastronomia, não só do Ceará, mas do Brasil, tem que estudar essas pessoas. Uma é o Faustino, que aquilo ali é um... E aí entra nessa questão do storytelling, que é até engraçado para ver como é que funcionam as coisas, né? Uma vez a gente estava num evento, enfim, uma outra faculdade aqui, que hoje ela nem existe mais, e aí o Faustino foi convidado para fazer parte de um livro que foi lançado lá, e ele chegou com uma doma toda amassada, toda... Aí eu olhei e falei, Faustino, você tá com essa roupa? E eu com vergonha por ele, né? E aí ele subiu no palco, e aí entra na questão do storytelling. Ele começou a conversar e falou assim, pessoal, vocês estão vendo essa roupa aqui? Essa roupa aqui eu usei em tal dia, em tal lugar, em tal circunstância. Ele começou a conduzir, e aí depois eu que fiquei com vergonha de ter falado uma coisa porque eu não entendi qual é a história que ele queria passar. Então a gente precisa começar a aprender. E outra pessoa é a tia Nilza,
Quem não conhece a tia Neuza tem que conhecer. Eu desconheço uma pessoa que tenha mais conhecimento sobre insumos regionais do que ela. Tanto é que, por exemplo, até a instalação do caju, em 2001, quando houve a questão do Tasso Gereissati, ela que foi a pessoa que rodou o estado do Ceará, dando aula para as merendeiras, enfim, capacitações, para utilizarem da melhor maneira possível a fibra de caju e os produtos. E ela é uma pessoa incrível e tem um conhecimento absurdo sobre insumos regionais. Ah, o que eu faço com o mandacaru? Fala com ela. O que eu faço com a fibra de caju? Ou como eu faço? Pode falar o que você quiser, que ela vai te dar uma resposta. Massa. É infinito o conhecimento dela em relação a isso. Isso é muito Então, legal. vamos conhecer a tia Nilza. Não, já tá A gente, aí. né? Tia Nilza. Eu acho que eu sigo ela no Instagram já, minha filha. Já Ela é meu na dela, mas é uma pessoa incrível. já Incrível. stalkeio ela nas redes Eu sociais. sou muito fã dela. Ela e o Faustino. O Faustino divulgava a gastronomia cearense em São Paulo há muito tempo, foi pra fora divulgando. Então, ou seja, é uma pessoa também que eu tenho uma admiração muito grande. Isso é massa. Eu acho super importante a gente aprender a valorizar o que a gente tem e acho que ser apaixonado pelo que a gente faz também. Tem o brilho nos olhos, assim, né? Eu vejo que ele defende o caju, né? Assim, a história toda. Mas não é, sabe o que acontece? É que tem uma coisa que até eu brinco com a minha esposa, né? Que na verdade, assim, tem uma coisa na Bíblia que fala assim, né? Que assim, Deus vomitará os mornos. Eu não acredito em pessoas que são mornas. Eu também Sabe, não. aquela questão de pegar na mãozinha fraco. E aí tem uma Eu me frase. identifico. E tem uma frase que Você. assim, que eu costumo dizer muito, que quando eu tava no Cefet, eu tava fazendo mecatrônica, eu tava num momento assim, tipo, e aí é isso que eu quero, não quero. E eu li uma frase num livro, um amigo meu tava com um livro, e eu li a frase, e aquela frase assim, foi um soco no meu estômago, e aquilo ali mudou minha vida, tipo, pra tudo, no sentido de, tipo, toma vergonha na sua cara e faz o que tem que ser feito, que é o seguinte: é preferível arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfo e glória, mesmo expondo-se à derrota, a formar fila com os pobres de espírito, que não sofrem muito nem vivem muito, porque vivem na penumbra cinzenta dos que não conhecem nem a vitória, nem a derrota. Faz Caraca. todo sentido. Entendeu? Resumindo, não sejam um bosta, sejam alguém, lutem, entendeu? Porque pelo menos você vai ter o orgulho de ter tentado aquilo, agora ficar naquela coisinha, entendeu? Tudo tá bom, né? Ai, não É. dá, não dá. Eu Não também compartilho desse pensamento. E eu sempre digo, não, seja morno não. Ou você é ou você não é. Pra mim, eu sou a pessoa dos extremos. Até porque quando chega num ponto que você não tá conseguindo entregar mais, eu acho que nem vale a pena você continuar. Vá procurar um outro caminho que talvez chegou no limite, ou aquilo não tá encaixando mais, porque não tá funcionando. Vai começar a fazer mal até pra você, e você não vai conseguir mais executar da melhor maneira possível aquilo que você se propôs a fazer, né? Sim. Verdade. Se a gente quiser os outros produtos, como é que a gente consegue? Na verdade, assim, Esse aqui? da marca do Caju Encantado, na verdade, vocês podem procurar o Instagram, lá tem um link, vocês podem entrar em contato, que aí a gente faz entrega para todo o Brasil. Massa. Em relação, por exemplo, à questão do Instituto, a gente sempre está levando os produtores para a feira. A mais próxima que a gente tem aí, a gente vai vai ter o congresso agora de gastronomia que vai acontecer no UFC, a gente provavelmente vai estar com alguns produtores lá, então quem tiver possibilidade puder ir. E a Legal. gente está com a PEC Nordeste, que vai acontecer entre 6 e 8 de junho. E em paralelo, que aí no caso não é no Ceará, mas a gente também, no mesmo período, vai estar acontecendo no Piauí, porque assim, a cajuína, ela foi, pelo Piauí, através do IFAM, ela foi considerada, o IFAM, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico do Brasil, a cajuína foi considerada, e aí vai ter a festa de 10 anos, porque ela foi catalogada em 2014 e agora 2024, então vai ter um evento também no Piauí. É como se a cajuína lá fosse um patrimônio histórico? Mas só que ela foi registrada no Piauí como patrimônio histórico. Entendi. Não foi no Ceará, apesar de ter a história do Rodolfo Teófilo, de mais de 100 Entendi. anos e tudo mais. E aí vai ter o aniversário de 10 anos, com o apoio do governo do estado e tal. Mas a gente sempre está divulgando quando tem feira, a gente sempre também dialoga, mas também entra numa questão, por exemplo, de logística nossa, que é o seguinte, por exemplo, às vezes tem um produtor de um município, por exemplo, vou citar municípios aqui, cidades, para não falar, mas às vezes, por exemplo, ele não tem condições e a prefeitura não apoia, não dá suporte. E pra gente é difícil Complicado. bancar vários produtores vindo de vários municípios, porque tem um custo elevado, entendeu? Como capacitações, já fizemos aqui com a Nação. Já está cedendo espaço. A gente já tem professor. Muitas vezes a gente traz toda a estrutura. E a gente entra em contato, por exemplo, com um projeto para, tipo, prefeitura, dá um suporte para trazer essa pessoa para receber capacitação e certificado sem custo nenhum. E às vezes não consegue. Então a gente precisa também fomentar também e falar assim, pessoal, vamos se movimentar, vamos se agitar, né? Vamos fazer acontecer. Até porque é bom para todo mundo. Até do ponto de vista Vamos político. ajudar, né? Vamos se Eu ajudar. acho que principalmente cidades de interior, o que você pode fazer para poder movimentar a economia local é importante. Eu lembro, minha família, meus pais são motociclistas. E viajaram muito pelo Brasil participando de eventos.
e era uma coisa que a gente conversava muito. Tem estados no Brasil que, principalmente cidades de interior, grandes, por exemplo, Fortaleza não é uma capital que não tem Motofest. Fez um e não fluiu. Mas tem muitos eventos e a maioria dos Motofest são em interior do Ceará. Você vê em outros estados. O maior da América Latina é em Brasília, que é a capital Moto Week. São 10 dias. Ou seja, Brasília para por 10 dias para focar nisso. E vai gente do mundo inteiro participar desse evento. Eles cobram entrada e as pessoas pagam. Tanto que você pode ser diária, ou vou X dias, aí você paga pelo valor dos X dias. E no interior tem... Aí, eu fui recentemente, no final do ano, o Ubajara Motofest com a minha mãe. E foi muito legal porque o prefeito estava lá. E olha o que movimentou, gente do estado inteiro. Todos os hotéis e pousadas da cidade estavam lotados, porque a galera viajou e tinha que se hospedar em algum lugar. O Ubajara não tinha mais lugar para se hospedar e foram se hospedar em Tianguá. Ou seja, já pegou 2 cidades. Alguns em São Benedito, já foi para 3. Os passeios que as pessoas fazem. As comidas, porque os restaurantes que eram próximos, sempre lotados, porque a galera, eles comem muito, bebem muito, curtem muito. Então, o tanto que foi, assim, investido. Foram 3 dias de evento, mas o que movimentou a economia daquela cidade. E ainda tem prefeito de cidade de interior que não apoia. A galera quer fazer, consegue patrocínio, monta toda a logística, faz toda a divulgação, a galera se empenha pra ir e o prefeito de última hora fala, não, galera, não vai rolar. Eu vou dar um exemplo bem pragmático, até dentro disso que você está falando. Você pega Pinoretama, que é a terra da rapadura, é um município de 20 mil habitantes, foi feito um evento lá para bater o recorde da rapadura, tinha mais de 20 mil habitantes, ou seja, tinha mais do que a população da cidade inteira. Tava lá, né? Entendeu? E aí imagina como isso gira a economia local. E aí a gente, por exemplo, está falando aqui do Ceará, a gente sabe, por exemplo, ter regiões litorâneas. Hoje não, porque hoje você consegue manter um fluxo, digamos, anual. Mas a gente sabe, por exemplo, tem gente que no final do ano vive 3, 4, 5 meses a partir daquele dinheiro que ele faturou ali, dezembro, janeiro, Sim. fevereiro, entendeu? Então, assim, tem que aprender a incentivar e fortalecer. Beberibe, por exemplo, Beberibe é um grande produtor de caju. A gente já fez estímulos, já iniciou alguns projetos, alguma coisa. E é importante, por exemplo, fazer festivais e fortalecer cada vez mais, né? Com certeza. Pois é, e fica aí essa dica, fica aí esse questionamento Com até. certeza. Eu acho importante a gente incentivar cultura, educação e também melhoras nas políticas públicas, principalmente melhoras nas políticas públicas, que deixa a desejar em muitos aspectos aqui nesse país, viu? Pelo amor de Deus. Como é difícil viver no Brasil quando a gente quer fazer as coisas. Mas vai dar certo, vai dar certo. Mas é legal porque tem pessoas como você pra lutar por isso. É porque a gente é novinho, só tem 500 anos. Pior, viu? Meu Deus. Quanto a gente precisa amadurecer ainda. Porque se você for comparar com o velho continente lá, que é país que tem, sei lá, quantos mil anos... É só ver a idade das faculdades que você vai ver. Faz uma comparação na Europa a gente das realmente é um faculdades do neném. Brasil. Estamos engatinhando ainda Vai chegar lá, vai chegar na lá. evolução. Vai dar certo. Nossa, a gente não, mas a próxima A geração... geração da gente, né? Mas tem que ser otimista. Eu tenho filha. Vocês têm filho? Tem parente? Tem que Ela ser tem, eu ainda otimista. não Tem que ser tenho otimista. filho, Não não. pode não deixar o mundo ruim, não. Não, pois é. A gente tem que trabalhar para que o mundo seja um lugar melhor para os nossos descendentes, né? Vou colocar assim. Bom, quero dizer que foi um prazer enorme Eu que te agradeço. receber Muito aqui. obrigado pelo convite. Foi uma honra, entendeu? E tô aí para o que vocês precisarem. Nossa. E eu fiquei feliz, assim, é muito assunto, a conversa vai fluindo, a gente vai aprender. Acho que a gente aprendeu muita coisa aqui hoje. Com Recebeu certeza, muita a gente- informação de coisas que É. talvez a gente nem imaginasse. Apesar da gente sempre dar essa importância para produtos locais, microprodutores, agricultura familiar, eu acho... E a gente passou a ver o caju com outros olhos, né? E o principal, a gente transformar o discurso da sustentabilidade, das questões, na realidade, quando você for no mercado, quando você for comprar, quando você for viajar, agrega isso. Começa a transformar na sua rotina, que você vai ver a grande diferença que você vai poder começar a fazer. Nossa, Verdade. aguarde drinks com esse... Com certeza. Viu? Esse daqui é de vocês, tá? Não, ela já falou que eu essa já garrafa falei que aqui é esse é dela, meu. ela já se agarrou com a garrafa. Vou falar uma coisa pra vocês, então aproveitar o espaço. Vocês fazem sorteio aqui? Sim. Sim. Eu vou garantir então uma garrafa pra vocês fazerem o sorteio aqui no Oh, próximo. Pronto. Arrasou. Vou entregar pra vocês o caju cantar pra vocês fazerem um sorteio pra alguém aí. Massa. Muito bom. Ela já agarrou a garrafa, disse que é dela. Eu vou ter que ir na casa dela pra poder ver alguma coisa, porque, enfim, não vamos discutir, né? Mas a gente vai pensar em algum drink, alguma coisa pra gente poder fazer. Sim. E aí eu vou fazer a propaganda agora também, que a gata é sommelier. Ainda não, né? Não, mas tá no caminho já. Tá no caminho. Viu? Tá quase, tá Tá quase. quase, Ah, vai foi dar já. certo. Já tá na metade. Tá É.
Vai. E eu amo cachaça, viu? Pronto. Vou Já pensar vamos em deixar alguma coisa aqui o pra elas anúncio também. do sorteio daqui. Não, semana esse que de vem. vocês. Eu vou mas entregar. Semana que vai ter vem a sorteio. gente. Não, A gente depois já- que a gente mandar, a gente pensa certinho como a gente vai fazer o É. sorteio. Mas vai ter. Então tem que seguir a gente nas redes sociais, se inscreve no canal, acompanha a gente direitinho pra você poder participar e ver tudo. Seguir também o Instituto do Instituto Caju Brasil, é ICB Caju Brasil no ICB Instagram. Caju Brasil, o Caju Encantado também, que O Maurício. o Maurício. Vai um link de coisa. É. E também o Banquetaço, que você falou só um pouquinho É que o sobre Banquetaço, na ele. verdade, é um projeto social que hoje eu trouxe ele para dentro do ICB, que a gente faz capacitações e projetos sociais. Hoje, na verdade, o nosso forte maior é a questão do banco de alimentos. A gente arrecada alimentos e direciona para as Distribui, né? pessoas. Eu quero até aproveitar e agradecer, por exemplo, parceiros como, por exemplo, Magazine Luiza. Magazine Luiza, por exemplo, doou pra gente 22 mil caixas de leite condensado e a gente distribuiu para mais de 30 municípios, chegou a atender quase 30 mil pessoas com isso para fazer Nossa. doce, entregar para projeto social. Foi uma festa. Que massa. Haja leite condensado. Ei, mas dá pra fazer Que bom. tanta coisa com leite condensado. Gente. Só usar a criatividade. Você faz sobremesa, Né? você faz doce, você faz bebida. Não é não? Sei, né? É verdade, é verdade. Desculpa. Porque tem o leite no meio. Enfim. Bom, Maurício, novamente, muitíssimo obrigado por Eu que ter vindo, agradeço. por ter essa troca, por dividir essas informações com a gente. Eu espero muito que quem assistiu possa aprender um pouco mais, sabe? E sair dessa conversa junto com a gente, diferente de como entrou. Com um novo olhar para tudo, um novo jeito de pensar e de sentir as coisas. E é isso, próxima semana estaremos aqui com outro convidado para mais um bate-papo transformador na nossa vida. Viva o Caju. Viva o Caju. Viva o Caju. Bom, até a próxima semana. Tchau. Olhando pra TV, ó, tchauzinho pra TV, tem um programa na TV. Ah, é mesmo. É tudo da câmera.